E aí, galera, beleza? O nosso podcast tem o objetivo de juntar os melhores empreendedores da Baixada Santista para a gente conseguir absorver um pouquinho do conhecimento de cada um, beleza? Então, se você é empreendedor da Baixada Santista, quer participar do nosso podcast, eu vou deixar um link lá embaixo onde você vai explicar um pouquinho pra gente aí dos seus conhecimentos e o que você gostaria de trazer pra nossa galera, tá bom? E se você tá assistindo o vídeo, não é empreendedor, mas gosta do nosso conteúdo, tem alguma pergunta específica que gostaria de ter dentro do nosso canal, deixa no comentário que a gente vai olhar com muito carinho. Então, sem mais delongas, e bora fazer um 2023 diferente. E aí, pessoal, beleza? Começando aqui o nosso podcast, o nosso primeiro episódio vai ser com uma pessoa muito especial, me ensinou algumas coisas bem interessantes aí, eu vou fazer essas perguntas também para trazer isso para vocês, beleza? Então, dá um espacinho um pouco para se apresentar, Lu, fala pro pessoal um pouquinho da sua história, de onde que você é, se você nasceu em Santos, conta aí pra galera, só coisa boa. Caraca, vocês têm tempo, pessoal? Né? Quanto tempo a gente tem aqui? Não sei, né? No estúdio e tal. Tô brincando, eu sou a Ludmila Rossi, estou no Instagram como @Ludmila Rossi, sou empreendedora aí desde os meus 19 aninhos, Caramba. né? Tenho 40 hoje, nasci em 82, sempre na área criativa, sempre em Santos, né? Apesar da gente nunca ter se restringido ao mercado local, mas sempre fazendo questão de gerar um impacto legal aqui na cidade, né? Com toda a turma da área de digital, da área de criatividade. E hoje, né, fundei a MKT Virtual com o Maurício em 2001, e hoje eu sou CEO aqui do Juicy Hub. Sou uma apaixonada pela minha família, sou uma apaixonada por gatos, amo viajar, acho que é importante dizer isso, amo viajar, e é isso, sou mais uma caiçara aqui nesse mundão. Sim, pô, parabéns, Lu. Eu vi que você falou que gosta muito da parte criativa, Sim. e eu tenho essa dúvida, sempre quis te perguntar, nunca perguntei. Então acho que vai ser a primeira vez que você vai me dar essa resposta. Oh, meu Deus. O que te chamou tanta atenção na área criativa? Cara, eu acho que eu nasci, né, com esse espírito, né, curioso, né, esse espírito de não me restringir ao que eu tô vendo ou vivendo, né, então, para mim, a área criativa e a área de economia criativa é um grande expansor de consciência, né, eu acho que quando a gente acessa toda a nossa parte de imaginação, né? Quando a gente consegue ligar duas ideias e quando a gente consegue botar isso em prática, eu acho que é a coisa mais bonita do mundo. Legal. Né? É onde a gente tem resultado. Exatamente. É onde a gente consegue unir, né, a nossa sobrevivência num sistema capitalista com uma inspiração quase espiritual, sabe? Legal. Acho que é a união desses dois mundos. Contigo é só assunto polêmico. Já vou fazer o primeiro, mulher. Oh, meu Deus do céu. Qual que é a sua visão dessa ideia capitalista? Eu vi que você tocou no assunto, eu não vou deixar essa pergunta passar. Olha, eu falo uma coisa, eu fiz esse post no LinkedIn dizendo o seguinte, né? Que eu sou capitalista demais para ser da esquerda cirandeira e humanista demais para ser da direita radical, né? Então, assim, gente, todos nós estamos inseridos no sistema capitalista, né? De fato. A gente precisa se curvar a um sistema capitalista como ele era, né, no passado, e ficar perdurando isso até hoje? Não. Eu acho que a gente tem alguns movimentos muito interessantes, né, de teses como o capitalismo consciente, que, enfim, é uma organização, como o capitalismo artista, né, que é um outro livro bem interessante. Mas eu acho que é você buscar formas, né, de estar inserido num sistema capitalista. Você faz parte dele, porque sozinho você não vai fugir desse sistema. Eu acho que a gente nem está pronto para isso ainda como humanidade, né, digamos assim. Cultura. Exatamente. Mas é você buscar formas de não tornar ele uma máquina de moer gente, né? Que basicamente é para onde o mundo está caminhando, né? Caminhou, né, no passado, né? Se a gente for pensar, né, escravidão, né, Sim. é um fruto, né, dessa visão patética, né, que uma pessoa está acima da outra, né? E eu acho que o capitalismo fica tentando vender isso pra gente o tempo inteiro e você tem que ter um nível de consciência para fugir dessa realidade. É uma forma mais fácil de controlar a galera.
É assim, né, cara, a gente sempre tem que pensar em capitalismo e privilégio, né, ao mesmo tempo. Acho que esse assunto a gente vai falar aqui também. O dinheiro está há muito tempo na mão das mesmas pessoas. Legal. Né? E quando a gente não questiona o capitalismo, a gente vai reproduzir isso para sempre. E eu não quero que o dinheiro fique nas mãos das mesmas pessoas. Eu quero que ele mude de mãos. Sim. Né? Eu quero que tenha mais gente preta com poder econômico grande. Legal. Eu quero que tenham mais mulheres com poder econômico grande. Mas se a gente for pensar hoje, o dinheiro está na mão de um padrão branco, homem, heterossexual, velho, né? Que parece que representa o mundo do capitalismo. Né? Digita CEO no Google. CEO, né? Para quem nunca ouviu essa palavra, sim, né? Sim. Quando você digita CEO no Google, que é o posto mais alto de poder em algumas empresas, cara, geralmente a figura que vai aparecer é um homem branco, loiro, de olhos azuis, como você, né? Você daqui a alguns anos, de terno, né? Representando essa figura de poder, né? Então, é uma narrativa que tá aí há anos e que a gente tem como construir. Você até brincou, né? Falou o mestre da PNL. Eu acho que isso também já vai um pouquinho na parte da PNL. Eu acho que é uma forma dessas pessoas se comunicar. Eu digo mais pelo vestimento. Sim. Eu vejo que até a forma de você falar, você toca na vestimenta que essa pessoa tá utilizando. Então, ele de terno. Dinheiro. Eu acho que é uma coisa muito polêmica, mas de uma forma resumida, já que a gente tocou nesse assunto do capitalismo, tipo, qual que é a sua visão do dinheiro? Eu vejo que, até pra melhorar a pergunta, muitas pessoas acham ruim ter dinheiro, ver pessoas eu amo dinheiro, com mais. gente. Amo dinheiro. Isso, é isso que eu quero trazer amo ir pra Nova galera. York, amo, gente, amo pegar avião, amo gastar dinheiro, amo ter minhas coisas. E se fosse pra você hoje, assim, de uma forma rápida, pegar aquela pessoa que fala, poxa, que não vê o dinheiro de uma forma tão boa, que acha que o dinheiro é algo meio que ofensivo, quem tem muito, fala que a pessoa não é tão, digamos que boa. Honesta, exato, né? não é honesta. Tem aquela coisa, como ficou tão rico assim, o né? que você diria pra essa pessoa, pra ela quebrar esse pensamento, né? Quebrar essa crença e ela conseguir olhar o dinheiro de uma forma diferente. Olha, você usou a palavra crença, né? Eu acho que esse é um aspecto que nem todo mundo, né? Não sei se é pouco ou muita gente, mas eu acho que é pouca gente que pensa sobre isso. Que é essa visão, né, do dinheiro ser ruim, sujo, negativo, tem um monte de explicações históricas, né? Talvez eu não conheça algumas, mas uma que eu conheço faz muito sentido é a questão da culpa católica. Né? Eu cresci na igreja católica, né? Meus pais são católicos, só que, o catolicismo, ele tem muito essa coisa da culpa, né? Você tem dinheiro, você... o dinheiro é pecado, né? Ele vem de origens de pecado e para você sentir culpa pelo seu sucesso, digamos assim, né? Então, entendi. Tem uma coisa de religião muito, muito impregnada, assim, né? Na cultura... do brasileiro, né? Quando você vai pegar a ética protestante, por exemplo, já é outra coisa, o trabalho dignifica, né? É bom você ter dinheiro. No judaísmo, né? Então, nem se fala, né? Então, eu acho que tem muito a ver com alguns vieses religiosos e culturais que a gente não para questionar. Então, assim como eu falei do capitalismo, cara, eu acho que todo ser humano hoje que tem acesso à internet, que tem informação, né, precisa desenvolver o hábito de ler, de se comunicar e de fazer determinadas perguntas para questionar onde a gente está vivendo. Eu me fiz uma pergunta esses dias, inclusive parecida com o que você falou do povo judeu, e eu comecei a pesquisar por que a galera fala que o judeu tem muito dinheiro. E eu achei 2 pilares ali muito legais, são mais pilares que existem, mas o primeiro, uma coisa que eu prego muito na minha vida, e você que tá assistindo a gente, vale a pena você pregar isso também, da excelência. Às vezes a gente não aceita muito bem onde a gente tá. Claro que existem, como você apresentou naquele vídeo, a gente vai falar um pouquinho daquilo depois, a diferença na forma como a pessoa começa, né? Sim. Nem todo mundo tá no mesmo patamar na hora que inicia, mas de amar o patamar que está, sabe? De querer se fazer o melhor dentro da sua realidade. E nem todo mundo faz isso ainda, então, é uma dica legal pra vocês. Aceite onde tá, sabe? Você reclamar da circunstância não vai fazer a circunstância mudar. Então, tentar mudar um pouquinho do interior, eu acho que é uma coisa bem legal. E assim, reclamar é muito legal, né? Reclamar é muito fácil. Reclamar fácil, tipo, é isso que eu ia falar. Talvez nem tão legal, mas fácil é. Mas é legal, é recreativo, né? Assim, você vê que a gente tem uma cultura que eu não sei se é um recorte latino ou não,
mas assim, é muito... As pessoas se unem para falar mal das outras, né? As pessoas se unem para falar mal do chefe. As pessoas se unem para falar mal, né? E isso, no fim das contas, é um exercício de reclamação. Então, não é à toa que... no jornalismo, né, matérias que tem desgraça bombam, né? Sim. Porque é muito, muito mais confortável a gente ficar nesse lugar de sombra, né? A luz ofusca o olho, né? Com certeza. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que isso bate muito na questão do hábito. Como você falou, até no jornalismo, a gente vê a galera reclamando, colocando tragédias. E a gente tava conversando lá fora, né, um pouquinho antes, você e o Rafa, a gente comentou de abrir um grupo pra gente conseguir trocar aprendizado. Eu vejo que pra um grupo de aprendizado acontecer é muito mais difícil do que um grupo de pessoas se unir pra falar mal de outras. Com certeza. Então, mas, cara, assim, em vez de se juntar com seus amigos pra falar merda, falar mal dos outros ou reclamar da situação, começa a trocar conhecimento, eu não sei fazer de um onde clube vem de isso, leitura. mas tem um negócio que eu ouvi... Puta, eu ouvi isso muito jovem, né? E, assim, eu não sei se eu vou falar... A minha memória vai funcionar tão bem, mas é que, cara, pessoas... pessoas medíocres falam de outras pessoas, pessoas boas falam de... Pessoas medíocres falam de pessoas... E no, tem um no meio que eu não vou lembrar, mas que pessoas incríveis falam de ideias, né? Então, são 3 coisas que eu não vou lembrar agora. Depois Google aí, gente. Mas é basicamente isso, assim, né? As pessoas que querem ficar ali numa zona da média, elas vão falar das outras pessoas, elas vão falar dos outros, elas vão discutir pessoas, né? E pessoas que são incríveis, na verdade, elas vão discutir ideias. Qualquer tipo de ideia, né? Ou uma ideia que a gente gosta ou uma ideia que a gente não gosta. Mas elas estão ali discutindo a ideia e não atacando as pessoas, né? Elas estão atacando os fatos, os problemas, né? Trazendo ideias à tona. É. Eu acho que você fala uma palavra muito importante. Eu vejo que, às vezes, quando você usa uma palavra, né, desse tipo com as pessoas, elas se sentem um pouco ofendidas, né? Que é a média, mediano. Sim. Pra você, o que essa palavra significa, assim? O que seria o mediano no seu ponto de vista, Lu? Tem uma sigla em inglês que o pessoal fala que é She's so vanilla, né? Que assim, ela ou ele é tão baunilha, né? Combina até com seu nome, né? Eu devia. Cara, assim, é a história de você ser um sorvete de creme, né? Ou seja, você não é um puta sorvete de chocolate com puta sabor, você é um sorvete neutro, né? Assim, então acho que é um ditado engraçado, porque define uma coisa que é absolutamente neutra, que talvez não faça diferença no mundo. Então, pra mim, ser uma pessoa mediana hoje é uma pessoa que... Não faz diferença no mundo. Não faz diferença no mundo. Mas não tem nada a ver com sucesso, né? Porque eu vejo que cada um tem uma percepção de sucesso. Muitos relacionam ao sucesso financeiro, que não é tudo. Essa é uma grande realidade. Mas, cara, tem um monte de gente mediana com sucesso financeiro. Legal. Tem Tocou muita no ponto gente que eu queria. mediana... Ó, eu sou uma isca fácil pra você, né, Bruno? Olha lá, gente, se liga, hein? Se liga nele. Mas, assim, tem muita gente medíocre com sucesso financeiro incrível. Lu, pergunta da vez. Define o que é sucesso pra você, por favor. Cara, pra mim, sucesso é no dia da minha morte eu ter R$0 na conta. Ter conseguido aproveitar tudo. Exatamente. Legal. É isso. Mas até lá você pensa em construir pra poder aproveitar. Não, sem dúvida. Só que assim, o Silvio Santos, eu não sou fã do Silvio Santos, eu acho que, enfim, ele recentemente falou muita merda, né? Tá. Mas ele falou uma frase uma vez que eu gostei muito, que ele fala assim, cara, quando você passa da classe média alta, a partir dali não faz mais diferença, não faz mais tanto sentido, digamos assim. O Isso dinheiro, é uma coisa, especificamente. Na verdade, assim, se atinge um ponto onde você já tem, um conforto de moradia, de habitação, Liberdade. que você não precisa mais pensar se você... como você vai pagar aquela sua coisa, a partir dali a coisa fica um pouco louca, né? Então, assim, eu acho que o que ele quis dizer na época tem muito a ver com a questão do sequestro, de segurança, e não é uma mentalidade de escassez. Mas é que, cara, a partir do momento que você ganha... Eu vou pegar um número aqui totalmente hipotético, tá? Mas R$100.000 por mês. Você chama atenção, é isso? Cara, não é chamar atenção. O que eu tô querendo dizer assim, pra você viver uma vida bacana, né? Cada um tem o seu número. Só que quando você pensa em R$100.000 por mês, você vai... Como é que você vai consumir esse dinheiro? Você vai ficar no hotel mais caro? Você vai comprar um carro novo? Você vai comprar imóvel? Você vai investir em empresa? Legal.
são poucas pessoas que conseguem fazer um proveito super interessante e multiplicador desse dinheiro. Que bacana. A maioria das pessoas vai viver algo que é o excesso, né? Porque talvez elas não tenham a mentalidade de empreender, a mentalidade de investir, a mentalidade de usar esse dinheiro para multiplicação. Então, o que eu acredito que o Silvio Santos quis dizer foi exatamente isso. Até fazer né? uma pergunta. A gente pode dizer nessa sua ideia que as pessoas, quando chegam nesse patamar, hipoteticamente dos 100 mil, e ela não consegue fazer algo tão proveitoso. 100 mil por mês, tá? 100 mil por mês líquido no bolso, você ganha todo mês. Todo mês caindo 100 mil ali, você vai se perguntar o que eu vou fazer caindo 100 mil, com é isso? assim, todo mês líquido na sua conta para você fazer o que quiser. Você quiser. Exatamente. Às vezes, né, o que eu vejo assim de fora, queria ver se você pensa igual. Esse cara que ele tem uma certa dificuldade em conseguir multiplicar isso de uma forma saudável, de algo que faça bem. Você diria que essa pessoa é aquela pessoa que correu muito atrás de chegar nesse patamar e esquecer um pouco dos princípios? Porque muitas vezes, até completando, até pra melhorar a pergunta, a pessoa ela vive ali com uma meta. Quero atingir. Exato. Aí quando atinge, ela se frustra, porque qual que é a próxima meta? Não, o que eu exatamente. vou fazer? Eu acho que é exatamente essa frase dele, né? Isso. Assim, quais são as vantagens e os riscos e preocupações que você coloca na sua vida quando você está num patamar ou outro, Legal. né? Eu acho que é meio isso. E eu acho que, assim, os verdadeiros ricos hoje são as pessoas que têm liberdade, que elas podem fazer escolha e que elas não precisam pensar em dinheiro, né? Calculando cada passo. Sim. Então, elas têm essa liberdade. Agora, por exemplo, do outro lado, as pessoas mais pobres e reféns, para mim, são, do ponto de vista de mentalidade, são aquelas pessoas que estão numa máquina falando assim, não, porque eu quero aquele carro, não sei o quê, e eu quero aquilo, e eu quero... E são aquelas pessoas que estão vendendo uma imagem que às vezes não é verdade. Legal. Porque a felicidade, no fim das contas, ela tem muito pouco a ver com as questões e as coisas materiais. E assim, de novo, eu falei no começo, eu adoro dinheiro, eu adoro viajar, eu adoro ter minhas coisas, eu adoro ter um puta computador, eu adoro ter um puta celular. Não tô falando, não é um voto aqui monge, né? Sim, não sim. Não é uma questão de abdicar das coisas. Mas é uma questão de pensar assim, cara, o que eu preciso para ser feliz e o quanto isso se conecta com quem eu sou. Legal. Pra mim não faz nenhum sentido ter um carro de 500 mil reais. Pra Bacana. mim. Você Pra já, outra pessoa, você a gente já comentou isso. conversou. Sim, você falou. Pra mim, verdade. eu não tenho carro desde 2016. Não faz, eu nem dirijo. Ó, inclusive, até interromper, pessoal, fiquei sabendo que a Lu vai lá no metrô Jabaquara pra pegar o metrô e o trólebus de noite. Coitado do seu Maurício. É isso, minha gente. Assim, isso é uma coisa muito legal de você falar, Bruno, porque assim, eu acho que o brasileiro ele é muito cafona. Posso até interromper? Eu acho Pode, que o legal de falar é porque ninguém esperava isso. Eu não esperava, eu me choquei. Falei, é nada, Lu. Eu, que nem você brincou, Pessoa né? surpreendente, gente. Você falou, pô, loiro, do olho claro, se eu for lá, eu sou roubado, bro. Os caras vão falar, olá, Carinha moleque. de gringo. Ele vai chegar lá e falar, hi, I'm Falou, not from deixa. here. E eu achei muito legal quando você falou isso. Fiquei com dó do seu Maurício. Falei, puta, seu Maurício lá. Alô, vamos, seu Maurício. Meu Deus, que lascou aqui. O que eu vou fazer? Gente, assim, tem uma coisa muito cafona do brasileiro. Assim, eu tenho o privilégio de viajar bastante para fora do Brasil. Já viajei não viajo todo dia, né, gente? Mas, assim, pelo menos uma viagem internacional por ano eu fiz, exceto o período da pandemia. E alguns anos eu viajei 3, 4 vezes para fora do Brasil, né? A trabalho e também de férias. E tem uma coisa muito cafona do brasileiro. E é muito bom você viajar para fora do país que você começa a perceber isso e desenvolver essa consciência. País rico é o país que as pessoas podem usar o transporte público. Legal. Né? País pobre é o país onde todo mundo tem que ter seu carro para defender uma propriedade privada e um território que às vezes, mano, é só uma ilusão de segurança, não é uma segurança real. É uma ilusão de segurança, não é uma segurança real. Né? A gente compra muito narrativas pela publicidade, etc. Né? Desde a década de 60, os Estados Unidos, 50, 60, constroem aquela coisa da imagem da família, né? É uma casa de subúrbio maravilhosa, grande, é ter 3 carros na garagem, é ter coisas, né? A gente do Ocidente é influenciado por essa imagem do país mais poderoso do mundo. E eu também sou, tá? De novo, lembra que eu adoro viajar, né? Eu adoro os Estados Unidos, inclusive. Não especificamente para os Estados Unidos como um todo, mas para algumas cidades mais progressistas de lá. Então, é muito esse paradigma de uma narrativa que a gente está comprando sem consciência. E a minha visão é que
toda essa galera do digital, né, pós 2015, né, conseguiu ganhar muito dinheiro fingindo que é rico. Alguns são e ficaram ricos, mas começaram alugando carro, alugando casa e etc., criando uma fumaça que projetou uma imagem onde depois de vender o curso explicando como ficar rico, as pessoas de fato ficaram ricas, Legal, entendeu? legal. Então é uma Tocou na ferida aí, ó. É uma narrativa, se você fez gente. Isso é sacanagem. Não, assim, se você fez isso, tudo bem. Você é um puta estrategista e se isso conversa com seus valores, tá tudo bem também. Eu não tenho Mas eu críticas. destaco se o curso ajuda. Porque se não ajuda, não é estrategista. não. Pode até cortar, mas é um filho da... Eu já falei Pode palavrão, continuar. Não, mas gente, assim, tem de tudo no mercado. Você vai no supermercado, você vai comprar um produto bom e um produto ruim. Exatamente. Então, assim, no digital não é diferente. Cara, falando de supermercado, eu vou aproveitar você, mestre do conteúdo aqui, para trazer um seguinte ponto. Vou no supermercado, eu vejo uma água normal, R$2, eu vejo a água da Voz, é caro. Eu Seu vi esse ponto post de ontem. conteúdo, por quê? Cara, é marca, é construção de marca, né? É construção de narrativa de novo, mas eu adiciono mais, né? A mesma água de R$2, dependendo do lugar que ela tá, ela custa totalmente diferente. Legal. R$2 no mercado, No talvez aeroporto é 8. numa padaria 4, no aeroporto é 16. Caramba, em Mônaco aumentou. é $10, entendeu? Então, assim, não sei se é a mesma água, mas enfim, né? Então você tem, dependendo do lugar, Sim. que aí é a questão do posicionamento. Legal. Né? Então a Voz lá tem o lance da garrafinha. Eu não sei qual foi o hype, né? Mas acho que toda Pra tirar marca tem um insight, hype. Então, a ideia do posicionamento não é só como que você fala, então, também influencia muito por onde você está. Pra mim é isso, né? Eu acho que algumas marcas foram muito felizes. Por que as marcas têm lojas na Quinta Avenida, por exemplo, em Nova York, que dão prejuízo, né? Porque é posicionamento. Porque eles não consideram aquele ponto de venda só um ponto de venda. Eles consideram aquilo como uma mídia, né? Mas isso é para algumas grandes marcas, Certo. né? A gente que é empreendedor aqui da vida Não teria real... condição de ter uma loja lá hoje. Ou o posicionamento é muito mais em relação às coisas que a gente acredita, aos valores que a gente compartilha. Legal. Né? Especialmente quando você presta serviço, que é o seu caso e o nosso Sim. caso aqui. Né? Você comprar produto é outra coisa. Sim. É repetição, é marca, é conceito, é quais são os ativos de marca que estão relacionados com você. Agora, quando a gente vende serviço, a gente quer comprar de quem a gente confia. Exatamente. Né? E isso tem a ver com valores. Eu não faço negócio com quem eu não confio. Aproveitar um pouquinho essa ideia da viagem, né? Você já brincou aqui algumas vezes que gosta de viajar, mas eu gostaria de destacar que eu percebi, né? Não te conheço há tanto tempo, mas que nessa última viagem também rolou um grande aprendizado, né? Que você Muito. conseguiu absorver. E como foco a gente conseguir trazer pra galera também um pouco do que você aprendeu, então pra quem não consegue falar com você, traz aí 3 tópicos que você viu fora, que você falou, cara, legal, mas não 3 tópicos quaisquer. Eu gostaria de tópicos que você não viu a galera falar no Brasil. Tá, assim, são coisas bem complexas, né? Assim, eu me preparei bastante para essa viagem, né? Eu fui fazer um pitch lá fora, foi um programa da Apex, do Sebrae, a gente tinha um stand lá, então eu pude conversar com bastante gente, né? O que que eu vejo, né? Eu vou trazer um pouquinho um paralelo com o Santos, que eu acho que é legal contar, Legal. né? Eu estava em Nova York, no Departamento de Desenvolvimento Econômico da cidade. E uma das coisas que eu não fazia ideia, e que eu acho que foi um baita aprendizado, é o quanto Nova York está fazendo um esforço proativo para se tornar a cidade número 1 de inovação no mundo. Né? Hoje nos Estados Unidos, desculpa. No mundo eu não duvido nada, tá? Já vi que é sua cara. Mas, no mundo eu não duvido nada. Mas, por exemplo, a Califórnia hoje lidera, né, esse posto, né, no ecossistema, e Nova York está fazendo um esforço. E eles trazem muitos dados interessantes em relação a isso. Né? Por exemplo, a gente tem lá 8 milhões de pessoas, sendo que 47% dessas pessoas são imigrantes. Uhum. E isso já defende um viés de diversidade muito grande, né? Porque você Total. tem que ser muito tolerante, né? Então, a gente tem 47% de imigrantes e a gente lá tem acho que são 3,3 milhões de pessoas que são pessoas que têm um nível educacional muito alto. Então, além de fazer um esforço para atrair essas pessoas para lá, é uma cidade que concentra muito talento. Então, para mim, esse é um grande aprendizado, né? Que
eu venho estudando isso aí desde que eu comecei o Juicy Hub, mas lá foi quando, assim, a ficha gigante caiu, pensando assim, cara, a gente não consegue mobilizar uma sociedade se a gente não tiver concentração de talentos, né? Legal. Que é basicamente o que você quer fazer juntando o grupo. É isso. Então, concentração de talentos é a verdadeira força econômica do mundo. Eu acho que esse é um ponto. Parece um conceito muito viagem, mas assim, pensa na prática, na sua vida, que é quanto mais pessoas medianas você tiver perto de você, mais mediano você vai ser. Fato. Quanto mais você estiver perto de pessoas incríveis, mais incrível você vai ser, porque... O papel do PNL mudou, né? Gente, eu sei nem que é PNL, tá? Vou estudar. O Bruno vai me dar um treinamento depois. Mas é de fato você ter ali uma densidade de pessoas com ideias brilhantes perto de você. Legal. Então, não é a gente fazendo isso aqui no Juicy Hub. Sim. É uma cidade como Fazendo Nova isso. York fazendo isso. Que né? legal. Então, e outra, vamos lembrar que... Mas acredito também, assim, precisaria ter um suporte, né, a cidade. Então, mas pra a conseguir cidade... chegar nesse nível todo. Na verdade, assim... Isso é construído ao longo das décadas, né? Porque foi outra coisa que eu aprendi lá. Nova York era porto, assim como Santos hoje é sinônimo de porto. Legal. Só que eles fizeram... Foi por isso que você juntou os dois? Na verdade, assim, Não. essa linha do tempo eu aprendi lá. Legal. Mas assim, eu acho que essa viagem trouxe um grande aprendizado pra mim também, que foi eu entender porque eu gostava tanto da cidade, né? Eu nunca consegui entendi. explicar. Então, eu acho que essa história me fascina muito. Então, pra mim... É isso, né? É o esforço que a gente, como organização, como cidade ou como indivíduo, precisa fazer para concentrar o máximo de talentos perto da gente. Se Nova York tá fazendo isso, né, e tá aí, a gente precisa olhar esse exemplo e fazer também. Tentar trazer também. Até pra completar o que você comentou, eu acho muito legal, assim, quando você fala, pô, parece uma coisa de lua, difícil de ser feito. Se a gente voltasse anos atrás, cara, se a gente olhar hoje, a internet é pro Wi-Fi. Nem Sim. sei como é que funciona isso até hoje. Não entendo muito como funciona. Pergunta pro Maurício, ele vai te responder. Nossa, não, eu vou ter que chamar ele aqui pra gente desvendar alguns mistérios. E o 14 bis, né, cara? Você teve a oportunidade de ir lá conhecer pela evolução que a gente teve, pelos aviões, e antigamente todo mundo falava, pô, não era possível. Exatamente. Então é possível fazer. Eu acho que a primeira atitude, como você falou, né, você usou o ciclo do mediano, as pessoas que te cercam, é você querer fazer. Quando você realmente quer, quando você realmente está interessado naquilo, assim como eu tive interesse de vir pro Marte, não existe obstáculo, cara. Dificuldade todos têm, mas você vai atrás. E isso que você comenta eu acho muito legal. Eu vi o Wendel Carvalho falando isso naquela apresentação do dia 2. E quando você tá com boas pessoas, você não chega no zero. Você vai ali, você não tá 100 o tempo todo, mas você cai pra 80, 70, porque o seu ciclo te leva, não, brother, vamos lá. Exatamente. E, cara, até elogiando aí seu espaço, isso aconteceu muito comigo aqui Legal. dentro, é uma coisa que eu gosto muito, até falo pra minha mulher, falo, cara, eu vou lá trabalhar porque... Meu, você chega aqui, tem hora que você fala, puta... Chega, mano, não aguento mais esse computador, você olha pro lado, o cara tá trabalhando, você fala, puta, mano. Você olha no relógio 3 horas da tarde, fala, vou jogar a toalha? Não vou, mano, eu vou seguir nisso aí, então... Se cercar de pessoas boas, se cercar de pessoas que querem crescer, tá? O crescer, gente, não é só financeiramente. Eu acho que esse é uma história minha. Uma vez eu escutei isso de um brother, até acho muito legal falar isso com você. É Ettore o nome dele. Depois eu vou até colocar lá no link pro pessoal ver. Ele surfava comigo. E uma vez eu perguntei, né? Porque existia uma diferença grande de idade. Eu tinha 16 anos. Ele é o cara que me levava pra surfar com 16 anos. Não morava aqui. Então a gente era de São Bernardo, tinha que vir pra praia 4h30 da manhã pra surfar. Aquela parada que você fala, mano, eu amo isso. E um dia eu perguntei pra ele, falei, brother, por que rola essa conexão no seu ponto de vista, uma pessoa mais velha? E ele me falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Falou, mano, muitas pessoas só se preocupam com o financeiro. Mas a grande verdade é que tem várias pessoas que podem te agregar na vida. Por exemplo, Total. Hoje você surfa mais que eu. E é muito prazeroso surfar com você porque eu aprendo a surfar mais. Exatamente. E eu vi que eu falei, caramba, tipo, pô, é muito além do dinheiro. Então, não é... Quando a gente fala mediano, não é a pessoa que ganha pouco, tá? Isso é muito importante você destacar. É aquela pessoa que só vê Netflix, que só faz besteira. Porra, ver Netflix ainda beleza, né? A pessoa que só vê Uma Record, série boa. né? Porra. Dá tempo. Netflix tem um monte de documentário, mas é a galera que só vê Record, pelo amor de Deus, Exatamente. tá, E gente? eu achei Nada isso contra muito Record, legal. tá, gente? Tá tudo bem. É,
E nem conto Ou da Globo, Teira. ou SBT, entendeu? É isso. Só ver TV aberta, vamos resumir assim. Vamos né? ler um livro em vez de fazer isso, que vai ajudar muito, né? Total, mas assim, é uma coisa que é muito triste pensar que a gente, aqui no Brasil, tem gente que lê tão pouco. Exatamente. Assim, isso é muito triste. Quantos livros você leu em 2022? Cara, eu li poucos, comecei muitos. Eu comecei mais de 50 livros e só acabei 2. Só. Legal. Mas isso também, assim, eu tava me culpando um pouco no final do ano por isso, porque a minha meta era ler 2 livros por mês, tá? Caramba, eu tinha puxaram essa meta. meta, hein? E em janeiro eu li. Fevereiro já fudeu. Não, em janeiro do ano passado, tá? É uma caramba, brother. Trabalhou que horas sempre, essa mano. porra, né? Não. Eu li 2 livros. Um do Simonsen, inclusive, lá do Novo Mercado, da editora O próximo H1. podcast vai ensinar a galera como ler tão rápido, hein? Não sou tão boa assim, gente. Mas o livro foi muito bom, que era Marketing, uma história de amor. Incrível o livro, assim, Legal. incrível. E o outro foi da Andréa Loures, minha amiga maravilhosa também. Eu li a primeira edição do livro dela ainda, ela estava acabando de lançar. É super legal. Foi bom, comecei 2022 bem, já bati a minha meta. Legal. Né? Só que em fevereiro eu não li, mas eu abri, assim, eu devo ter comprado brincando uns 60 livros e comecei a ler uns 50. E quando eu falo comecei a ler, não é que eu comecei a ler da página 1. Eu folheei, absorvi conceitos, anotei coisas, né? Uhum. Tem muito livro aqui no computador também. Você chegou a ler um pouquinho daquele que eu te indiquei, que eu vi que você já comprou. Eu comprei, li, comecei, mas ele tá me enrolando ainda, o cara. Então, quando o autor começa a me enrolar, eu vou pro final do livro, entendeu? Você tenta procurar direto. Exatamente. Bacana. Mas assim, esse eu vou ler todo, porque é muito gostosa a linguagem dele, mas é em inglês, Sim. né? Então, assim, livros em inglês, eu pego, volto, leio, tenho certeza se eu entendi. E ano passado foi uma coisa que eu fiz, que deixou muito mais lento o meu tempo de leitura também. Uhum. Eu li muita coisa em inglês. Esses Bacana. 50 livros que eu comecei, cara, assim, brincando, 40 eram livros em inglês, da Jane Jacobs, do Richard Florida, que são autores que têm relação, não tanta relação com marketing, mas com sociologia, que é o que eu tô estudando Bacana. agora, entendeu? Pô, mas acho que, no geral, a psicologia tem total a ver com marketing. Tudo. Acho que gatilho mental é pura psicologia, a galera do E marketing sociologia engole, né? também, né? Porque assim, quando a gente pensa em sociologia, né, em todos os aspectos sociais, uma das nossas grandes motivações para comprar é pertencer, né? Sim. Então Se sentir importante, pertencer a um grupo. Exatamente, né? Então, por que às vezes, especialmente as mulheres, são muito vítimas disso, né? Calma aí. Tá, tô calma. A gente vai falar disso. Por que você olha uma roupa numa blogueira maravilhosa e você quer o raio dessa roupa, né? Então, antes da gente falar isso, que é uma pergunta, é uma das polêmicas que eu quero muito trazer com você. Eu só vou te fazer uma pergunta que eu tinha anotado antes, que é muito legal. Eu nem respondi as outras 2 coisas de Nova York, mas você me chama de novo. Não, então... Não. Quer terminar? Não, já vou. Vamos engatar. Bora. Então eu fico devendo aí uma próxima com ela pra ela terminar de passar aqui pra gente aí as 3. Já foram uma, hein? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, volta o vídeo e vê de novo. Lu, seguinte, você falou que começou a empreender com 19. Sim. E é uma pergunta que eu fiz antes da entrada das mulheres. Eu queria saber o seguinte, qual a principal dificuldade que você teve como empreendedora? Porra, foram muitas dificuldades, mas assim... A pior, a assim, que você falou, cara, foi uma porrada na minha cabeça que doeu e me fez mudar. Talvez o seu estopinho, que fez você falar, cara, daqui pra frente eu vou fazer uma vida diferente. Gostei do olhar difícil. já. Não, sim, mas é difícil responder porque são muitas coisas e são muitos momentos diferentes, né? Mas assim, acho que a consciência, né, de certas coisas, com 19 anos é muito difícil de ter. E às vezes com 19 anos você é meio arrogante, né? Total. Assim, você fala, não, eu comecei aqui, já mexo com internet, já faço site, ninguém faz, só eu faço, né? Então, você parte de uma arrogância juvenil. Mas se eu fosse listar, cara, assim, eu acho que você tem aqui, né, especialmente na área... Pô, imagina, a gente começar em Santos em 2001 fazendo site com internet escada, né? Assim, eu acho que a resistência a um novo é uma coisa que sempre atrapalhou muito a gente, porque a gente sempre foi muito evangelizador. E eu vejo que isso é um padrão na minha vida. Aqui, hoje, no Juicy Hub, eu tô evangelizando, né? Eu tô falando para as pessoas, cara, por que tu vai alugar um escritório se tu pode vir trabalhar do espaço compartilhado, onde você vai ter acesso a uma rede de conhecimento, né? Exatamente. Isso é uma evangelização. Apesar de ser um mercado que já no mundo existe desde 2006, 2007... Cara, no Brasil é um mercado recente, Sim. né? E para ter virado de massa, eu acho que nem virou ainda, é um mercado
que é super recente. Então, esse é um padrão que eu vejo na minha vida e que traz os desafios, que é sempre estar evangelizando sobre alguma coisa. Entendi. Que a gente talvez perceba, não que a gente é super visionário, não é isso, mas a gente percebe um pouquinho antes da massa, implanta, né, e depois abre esse caminho para outras pessoas poderem usufruir disso. Isso para você foi uma dificuldade? Isso eu acho que, na verdade, a dificuldade é todo esse esforço que você tem que explicar para as pessoas, não só vender o seu serviço. Legal. Mas você explicar todo um segmento. Né? Então, antes de vender site, eu tinha que explicar o que era internet. Hoje o cara, antes de vender gestão de tráfego, tem que explicar como funciona, para que serve. Legal, cara, antes de vender rede social, eu tinha que explicar o que era o Orkut para as pessoas. Antes de explicar a produção audiovisual, eu tinha que explicar o que era o YouTube, né? Então, você tem que sempre explicar o mercado antes de vender o seu serviço. Acho que esse foi um grande desafio. Acesso a capital foi outro. O fato de ser mulher também não é nenhum discurso vitimista, mas são dados, né? Se você pega aí dados da B3, né? Eles soltaram um estudo no ano passado, cara, o capital não está na mão das mulheres, né? Você então, comentou. Isso é um desafio, eu acho que cotidiano não só para mim, né? Mas para muitas delas, né? Essa é a próxima pergunta, mas só queria destacar um ponto antes, né? Pra galera conseguir ter um conceito também. E o que você fez para quebrar essa dificuldade de conseguir explicar para as pessoas? Então, uma dica aí pra galera que vende serviço. Insistência. É insistência, tipo, gente. Persistir nisso. Cara, insistência. Explicar de formas diferentes, talvez. Explicar de formas diferentes é um ponto também. É gerar conteúdo, não adianta, né? Assim, tem que gerar conteúdo. Eu acho que quando a gente pensa no Juicy Hub hoje, a gente tem que lembrar que o que a gente está vivendo hoje aqui no Hub, que, enfim, não é um capitalismo de curto prazo, mas é um capitalismo focado no futuro, é um capitalismo mais colaborativo, é priorizar a economia criativa, né? É um discurso e é uma voz que a gente já está falando disso há no mínimo 10 anos através do Juicy Santos e eu, pessoalmente, através da MKT e das outras empresas desde 2001. Então, precisa de muita insistência. Então, é importante que todo mundo que está assistindo... Desde 2001, hein, mano? É importante que todo mundo que esteja assistindo pense assim, 22. cara, vai ter muita insistência antes de você falar, tá, o pessoal tá entendendo. E você vai errar muito também. Com certeza. Você vai errar muito. Você vai falar, puta, eu não devia ter falado desse jeito, tá muito complexo, tá muito simples, não tá conectando. Tocou né? no ponto legal. Então, assim, pra tentar resumir essa dica pra galera, o que você fez foi ter persistência, Sim. apresentar de formas diferentes e ver nas suas apresentações o que soou bem e o que soou mal. E acreditar na visão. Eu acho que isso é muito importante. Se você não acredita na sua visão, você vai desistir rápido. Legal. Então, você tem que abraçar a tua visão e acreditar na tua visão. Perfeito. Acreditar no seu próprio potencial também. Exatamente. Não vai ser perfeito, mas é melhor feito do que perfeito. Exatamente. Faz, erra, faz de novo. Frase de uma mulher, Sheryl Sandberg. Sério mesmo? Pô, que legal. Eu escuto muito o Érico Rocha falando isso. Agora eu vou dar entrada a esse Ele já deu crédito pra ela? Não sei, acho que coisa, não. né? Sempre acontece. Pô, no vídeo não. Desculpa, Érico. Corta isso aí, brincadeira. Não corta, não. Agora, entrar nesse ponto, pô, uma das perguntas que eu ia te fazer é justamente isso. Você já acabou dando a resposta, mas... Então, vou melhorar a pergunta, né? Mudar um pouquinho. Você comentou o fato de ser mulher, foi mais difícil. Então, pra você, sim, de fato, empreender é mais difícil pra mulherada? Eu acho que exceto no microempreendedorismo, tá? No microempreendedorismo, não. O microempreendedorismo, os dados são favoráveis, né? Legal. Que aí é a pessoa que faz bolo em casa, que faz pequenos artesanatos, né? Que são trabalhos manuais. O empreendedorismo feminino bomba nesse sentido, né? Os dados do Sebrae são maravilhosos. Legal. Agora, quando a gente pega, por exemplo, Grande dados... E assim, dinheiro parrudão, né? Se você pensa, cara, hoje, tô colando aqui com os dados, tá? Como é que 37% das empresas no Brasil listadas na B3, né? Que é a Bolsa de Valores, a gente tá falando de quase 40% das empresas não tem mulheres no conselho de administração. Legal. Então, assim, é uma representação... Assim, cara... Isso precisa ser 100%. É um conselho. Sim. É um grupo, né? Então precisa ter no mínimo uma mulher nesses lugares. Quais são as maiores dificuldades, assim, que você teve por ser mulher nesse sentido? Por exemplo, você trouxe os números, são 37, várias pessoas vão pensar coisas diferentes. Isso é um fato. Tem pessoa, mas será que é capacitada? Tem capacidade? Será que não é a melhor pessoa para colocar? No seu ponto de vista, assim, o que foi mais difícil para você? Qual foi a principal barreira? O principal conceito que a galera tinha... Cara, eu acho assim, baixo, né? Podemos olhar pra história? Claro. Tá?
Tem um livro que chama... é uma obra mitológica que chama A Odisseia de Homero. Já ouviu falar disso? Não. Enfim, talvez um monte de gente não conheça, mas assim, uma obra importante, né? E é curioso enxergar como na cultura, né? Que são obras que estão aí há milênios, né? Não é há décadas, é há milênios. As histórias contadas já têm indícios de mulheres sendo silenciadas, tá? Então, resumindo muito a história, porque também eu não sou uma profunda estudiosa, né? Mas eu gosto de pegar esse fato porque é uma obra de 3.000 anos atrás, tá? Que conta uma passagem logo no começo, que é o seguinte. O Telêmaco, que é um personagem dessa obra, é filho de Ulisses e de Penélope. Legal. Aí, um dia está lá, no rolê grego lá, tá? E tá rolando, tipo, uma música. E a Penélope desce dos aposentos dela, reclama da música, que ela não está gostando da música e daquele evento que tá acontecendo lá. Aí o filho dela, que é o Telêmaco, fala uma frase dela assim: mãe, isso não é um lugar para mulher. Volte para os seus aposentos e continue seu trabalho no tear. Caramba. Porque o poder aqui é meu. Caraca, é a porra de um filho falando isso pra mãe numa obra de 3.000 anos atrás, né? Então, basicamente, isso é uma metáfora para o quanto as mulheres são silenciadas em reuniões, em poder, em tomadas de decisão, em poder de tomada de decisão. E a coisa, talvez, que eu tenha vivenciado mais é que, cara, eu não tenho muito medo de me posicionar em determinados ambientes que são, às vezes, um pouquinho mais hostis, né? Ou seja, uma sala de reunião só com homens. Eu não tenho medo de me posicionar. Uma série de mulheres tem por razões óbvias, né? Só que quando você tá numa sala dessa e você fala uma coisa e um homem fala a mesma coisa que você falou e o grupo discorda de você, mas concorda com o homem, você vê que existe um machismo estrutural muito forte, muito pesado. E eu consigo relatar inúmeras situações na minha vida profissional onde eu vi isso acontecer, né? Então, assim, são coisas que, puta... Você diria que, poxa, o cara quando faz isso é 100%, tipo, ele tá consciente? Não, eu acho que ele não tá consciente. Não. Mas eu acho que é tipo meio que é cultural, o cara veio fazendo isso cara, a vida as toda mulheres e acaba... são vistas como, assim, estruturalmente, né? Isso tem mudado muito, mas assim... por muito tempo foram vistas como seres humanos de segunda categoria, né? Assim como as pessoas negras, né? Fato. Então, quando você tem o poder na mão de um grupo só, que é o grupo que tem mais representatividade nos círculos de poder, isso vai acontecer, né? Por isso que eu tô falando, a gente tem que questionar. Não que a gente vá mudar, mas provavelmente tem muita mulher... Não digo só com essa ação que a gente vai fazer agora. A gente vai, mas não só com essa ação, não precisa de muito mais. Mas, poxa, eu acho que a gente falou uma vez disso e eu quis trazer isso pra cá justamente pra levar isso pra mais mulheres. Eu queria ouvir de você o seguinte: isso existe, e uma vez a gente comentou muito de como que a mulher, né, a criança, né, digamos, não uma mulher já velha, mas a mãe, quando ela tem uma filha, como ela cuida da filha, o que ela pede pra filha fazer, que influencia muito a mulher ir pra esse caminho, né? Então, poxa, ajuda a limpar a casa, ajuda a lavar a louça, você mesmo comentou que as mães ainda fazem isso. Qual que seria a sua dica pra uma mãe eu acho que algumas mulheres, né, que ainda talvez não tenham entendido muito, fazem isso, né? Não todas. Eu acho que a gente já tem um nível de consciência muito maior hoje, né? Porque, assim, o que a gente precisa entender, que a gente tá no capitalismo, né? E a gente tá num capitalismo extrativista ainda, né? O mundo tá começando a criar consciência agora. Você pode explicar pra galera um pouquinho da palavra extrativista? Cara, o capitalismo extrativista é aquele capitalismo que vai lá e ele não busca regenerar as merdas que ele tá fazendo. Desculpa o palavrão, mas tranquilo. Isso. Então, basicamente, assim, quando você vai lá num lugar e você desmata sem se preocupar como a floresta vai se regenerar, quando você extrai coisas, quando você faz produtos que você sabe que são péssimos para o meio ambiente, você não se preocupa com qual o ciclo isso vai dele, tomar, né? Assim, quando você não entende qual é toda a cadeia produtiva, a indústria, ela vive muito essa discussão. Do ponto de vista de indústria e produto, é isso. Do ponto de vista de serviço, né? O capitalismo extrativista
É um capitalismo, por exemplo, que explora pessoas sem dar seus devidos direitos, né? A indústria da moda, né? Ela tem um pouco essa história, né? Então, tem uma coisa que tem um livro que eu não li ainda, eu estava vendo resenhas sobre ele, eu já comprei, vai chegar em breve, que chama Futuro Ancestral, né? E ele fala muito desse capitalismo, né, de capitalismo de curto prazo versus construir o futuro. Essas coisas são antagônicas. Então você tem que pensar num capitalismo de longo prazo. E o capitalismo extrativista é exatamente isso. É o capitalismo de curtíssimo prazo. A minha geração vai ganhar dinheiro. Também. O meu filho que se foda. Entendi. Isso é um capitalismo extrativista, Que é o que entendeu? a gente vive hoje. Exatamente. A gente não sabe o que vai acontecer com o mundo daqui a um tempo. Exatamente. Acho que esse é um ponto forte. Só para tentar concluir essa ideia da mulher... Tem mulheres que já mudaram, que conseguiram fazer, Sim. mas tem muita mulher empreendedora que ainda preza um pouquinho disso com os filhos. Então eu queria ouvir de você, assim, poxa, um tópico que você acha legal pedir pra essa mulherada mudar. Fala, olha, se você, por exemplo, fala pra sua filha ajudar a limpar em casa, falar pra sua filha estudar. Então, ponto que você vê, não que seja você, mas que a maioria ainda toma, que vem do conhecimento antigo, do que é prezado, que você acha muito importante mudar, assim, como cultura. Eu acho assim, né? Eu acho que em algumas famílias, né, as mães falam para as filhas o seguinte: não, você precisa se estudar, se cuidar, se preparar, porque senão você não vai arrumar um namorado. Né? Assim, legal, essa é uma forte. Frase que na década de 70, 90, 80, 90, talvez as mulheres tenham ouvido muito, né? As meninas tenham ouvido muito. Pô, né? vamos descobrir aí como tá isso hoje. Se você é mulher, se ouviu isso, por favor, comenta aí. Eu ouvi. Mas não fale isso pro seu filho, pelo amor de Deus. Então, assim, que isso é baseado na premissa, né, de uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade patriarcal, né? Eu não vou explicar aqui, digita aí no Google, gente. Sociedade patriarcal. Eu posso falar da matriarcal, mas vai aí no Google buscar da patriarcal. Numa sociedade patriarcal, que é como a maioria das nações vive hoje, né? Ela é parte do princípio que a mulher ela só vai ter sucesso se ela casar e ela tiver um homem que possa... É real. Que forte. Não, forte. Não, mas é real. Tem negativo, muita... Assim, estamos em 2022 e eu aposto que tem menina nascendo hoje numa família que vai falar que ela não vai ter sucesso se ela não tiver um marido e um filho. Essa é a narrativa pra mulher. Mulher é feita pra agradar, pra cuidar e pra servir. Ela não é feita pra construir, pra dominar e pra revolucionar. Nem sempre foi assim, tá? Até hoje, querendo ou não, não é. Então, mas existem grandes mulheres na história silenciadas e existem sociedades matriarcais que perduram até hoje. Existem sociedades matriarcais. Existe uma sociedade matriarcal na China, eu não vou lembrar exatamente nomes, etc., mas que é uma sociedade que só tem mulher. Tem uma em Minas Gerais, na África, tem no Quênia, né, tem uma sociedade matriarcal de várias mulheres, que é uma aldeia só de mulheres que foram abusadas, gerações de mulheres abusadas pelos soldados ingleses e que não tem homens. Então tem muita sociedade matriarcal no mundo que sobreviveu. Isso é um tema bem polêmico, tá? Assim, e eu não sou especialista, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, aqui a ideia é uma conversa, tá, pessoal? A gente realmente conseguiu... Não tem nenhum dono da verdade aqui, pelo amor de Deus, tá? Mas também se achar que é dono da verdade, comenta negativo lá e foda-se. Dá dislike, tô nem aí. Eu não tô aqui pra agradar, gente, né? É realmente pra trazer. Agora sim, voltar um pouquinho àquela ideia da sua viagem pro exterior. A gente não colocou 3 pontos, mas tem um, né? A gente colocou um, sim. Mas tem um ponto aqui que você falou pra mim, eu achei muito, muito legal mesmo. E eu trouxe isso já pra outras pessoas, então é aquela questão que a gente fala de quando a gente tá com pessoas, né, que ensinam a gente leva isso também pras próximas pessoas. Sim. Que é a questão do low contest e high contest. Que legal. Muito bom. Eu falei disso no podcast com a Ju, cara. Pô, já falou? Não. Tá valendo. Eu falei disso no podcast com a Ju, porque o Krika, né, que é o marido dela, é dinamarquês. E ela vai pra Dinamarca, vira e mexe. E ela falou que a Dinamarca é super low contest, né? Ou seja, ela tava contando, a Ju tava contando a história de que na Dinamarca, se você vai na casa de alguém, a pessoa pergunta: o que você achou da torta que eu fiz? E você fala: achei amarga, não gostei, achei meio mole.
A pessoa fala, tá bom, obrigada pelo feedback. E a pessoa não se ofende. Aí a Ju contando que ela assim, né? Tipo, meu Deus, eu me senti mal. Eu me senti mal, foi isso com uma carinha. Mais, então, vai embora. Eu vou comer e vou falar que tá boa só pra agradar ela, né? Então, assim, é um contexto mais direto. Tem gente né? que tá vendo aí, deve estar boiando. Então, pra fazer a galera entender um pouquinho mais, explica aí. Eu já entrei no exemplo aqui sem explicar a história. Não, mas explica aí um pouquinho. Mas basicamente que assim, gente, alto contexto e baixo contexto, né? Alto contexto é high contest e baixo contexto é low contest, né? Então, basicamente para você fazer negócios com outros países e outras culturas, você tem que entender muito bem isso. Estados Unidos é low contest, então eles precisam entender conceitos complexos sem você precisar explicar tudo que orbita e que está ao redor. Países como Brasil e Japão são high contest, então as pessoas que estão na mesa precisam entender qual é o contexto antes de você fazer um negócio. Então, basicamente, é você entender, cara, com qual público você está se comunicando, né? Para entender se você vai agir num ambiente de alto contexto ou de baixo contexto. Eu não sei se eu expliquei exatamente do jeito que eu te expliquei aquele dia. Não foi exatamente igual, mas deu para né? entender. Eu puxei esse assunto porque eu acho isso muito legal, porque como eu tenho uma agência de marketing, a gente vive muito disso. Eu acho que até aquele dia eu comentei, poxa, a gente usa isso como um gatilho, né? Na hora de fazer uma chamada, de tentar ser, nesse caso, low contest. Tentar mostrar a chamada, que a gente chama, né, o Érico Rocha chama de Roma, que é o nosso destino, de uma forma bem clara. E eu acho muito legal entender quando você me falou, porque fez sentido aqui no Brasil a gente usar muito o storytelling. Contar a história, a galera gosta, a galera vibra, tipo, puta, conecta. E pensa assim, cara, no Brasil, se a gente não fica ali entendendo o contexto da pessoa, talvez a gente não compre dela. Né? Assim, caramba, que pesado, para algumas coisas, você fica ali muito tempo acompanhando aquele influenciador, aquela pessoa antes de estar pronto para comprar. E para outras, cara, você vai super, né, no contexto baixo, assim, puta, fique rico, R$1 milhão, né? O cara já vai. E o cara já vai. Então, é importante a gente entender que talvez a gente ter tanto influenciador famoso no Brasil hoje, ou tanta audiência em redes sociais, né? Que o Brasil, ele é pioneiro, né? Ele lidera o ranking de várias, né? Até mesmo pelo tempo que tá usando, hein? Exatamente. A gente é um país muito high contest. A gente é um país que precisa da emoção, que precisa do contexto, que precisa da narrativa. Talvez antes da gente colocar o nosso dinheiro na mesa, Sim. Né? Nos Estados Unidos, não, cara, ó. É isso sim ou não, vai ou racha, né, assim, é uma comunicação muito mais direta, porque eles seguem aquela coisa do tempo é dinheiro o tempo inteiro, e no Brasil parece que a gente não tanto, né, assim, eu posso dar meu tempo para você. Muito forte, porque a gente consegue ver até mesmo as ferramentas que usam. No Brasil, a gente utiliza muito o WhatsApp, porque leva tempo. Lá não usa tanto. É SMS. Instagram, se a gente for pensar, cara, tipo, puta, lá fora o Instagram bomba, mas talvez não seja um veículo de relacionamento tão grande. Como é aqui. Né? A gente conversa aqui pelo Instagram pra caramba, né? Lá, puta, eu recebo essa informação, me oriento, né? Então, é bem curioso, assim, você observar do ponto de vista de negócio, inclusive, Com esses certeza. hábitos, né? Com certeza, acho que até direciona a ferramenta que você precisa utilizar, né? Eu vejo muito no marketing a galera, vou até aproveitar, isso aqui é diferente, não tava... Mas a galera pergunta muito assim, pô, Bruno, quando que eu devo usar o Facebook, né? Porque a galera fala, Facebook morreu. Pô, o Facebook não morreu. Não morreu de jeito nenhum. Tá vivo, é muito forte, é bom de ser vendido. Especialmente para outras faixas etárias, né? Isso que eu ia tocar. Eu tenho um cliente, no caso, a Curis, que eles vendem aparelhos auditivos, e, cara, o Facebook vende muito bem pro público mais velho. Imobiliária vende muito bem pelo Facebook, então acho que você também precisa entender um pouquinho mais do objetivo de cada plataforma. Eu não sei se é por isso que acontece. E o contexto. Você precisa entender o contexto, né? O contexto é importante, mas é muito longo pra falar aqui, né? Marca outro. Só no objetivo, só no high contest mesmo. Posso falar a terceira coisa dos Estados Unidos? Pô, com certeza. Então fechou nesse vídeo, hein? Vou falar. Não, eu vou falar e é bem rápido. Outra coisa que, assim, quando você chega num país como os Estados Unidos, tem muita coisa do sonho americano, né? Então, é um país que acredita em meritocracia. Certo. É um país que acredita em meritocracia, porque essa imagem está muito construída nos filmes, nos livros, né, nos heróis, Sim, empreendedor americano. Elon Musk, né, assim, o empreendedor, ele é um grande rei, ele fala de meritocracia e etc. Só que
me chamou muita atenção lá um encontro que a gente fez com uma organização de investidores, assim, gente bilionária, que tem muito, muito dinheiro, assim. Esses influenciadores do Brasil, que tem os carrão, essa galera tá aqui e essa galera de investimento tá aqui. Gente, é muito dinheiro. É gente bilionária, multibilionária, digamos assim. Só gringo, tá? E só gringo que investe na América Latina. E aí eu cheguei nessa reunião com alguns preconceitinhos, mas assim... Todos temos. Mas pensar assim, puta, vou lá ouvir mais um Faria Limer, né? Isso que tava lá fora, hein, galera? Não, puta, o cara da Faria Limer vou agora. lá ouvir mais um Faria Limer turbinado, né? Porque não era só um Faria Limer, é um Faria Limer em dólar, né? Que é pior ainda, né? Então eu cheguei na reunião assim, puta que pariu, né? Queria estar comendo hambúrguer, né? Assim. Mas não, gente, o Gusta não riu hoje. Eu acho que o Gusta ri é um indicador bom, entendeu? Ele tá disfarçando ali com a carinha dele. Tinha que ter mais uma câmera pegando ali a reação da nossa galera aqui, velho. É verdade, eu não tô vendo você. trocaram os lados aqui, pô. Mas, gente, assim, voltando. Eu cheguei lá, né, achando que ia haver um Faria Limer turbinado, né? E cheguei lá e o cara fala assim, meritocracia é uma falácia. Né, assim, falou alguma coisa do gênero. E eu já tinha lido sobre isso e eu achei incrível, assim, né, porque, tipo, a galera das startups, né, é uma turma que acredita muito na questão da meritocracia, Sim. né, que se a pessoa se esforçar ela vai conseguir, que é tudo tudo fruto do seu próprio esforço, né, e não é. Né? A palavra meritocracia, e só contextualizando por que eu achei tão legal, né, e aí depois eu fui ler um pouco mais sobre isso. A palavra meritocracia, na verdade, ela foi citada pela primeira vez num livro de ficção sociológica. Então, ela é uma palavra inventada por um autor chamado Michael Young, que escreveu esse livro em 1958. Vou ler aqui o nome do cara, porque eu não lembrava mesmo. Então, assim, cara... A gente acreditar e vender a questão da meritocracia, que é algo que o marketing digital faz muito, né? É muito nocivo. Ó, só um detalhe, tá, pessoal? Como ela colou, não sei. Eu juro que eu não deixei ela saber de nada das perguntas. Ele tá perguntando... Oh, meu Deus do céu. Como que você colou isso? Eu sou hacker. Não, tô brincando. Mas tem muita relação com isso. Então, esse aprendizado lá... Foi muito interessante ver que o sistema, né? Porque, cara, o mercado financeiro nova-iorquino é o sistema na sua representação mais pura, Sim. né? É o capitalismo hardcore, né? O sistema está preocupado em desconstruir essas coisas agora. Que legal. O sistema está preocupado em pleitear a diversidade, o sistema está preocupado em incluir mais pessoas, o sistema está preocupado em fazer uma reparação histórica mínima que seja. E foi falado disso nessa reunião. Então, era uma reunião para falar de investimento, para ensinar como as startups brasileiras podiam alcançar o mercado americano, mas eles já sinalizando e dando recado, ó, quem não estiver olhando para isso, para a gente agora, sei não, viu? Precisa olhar para isso, legal. Tá? Para ser interessante para a gente. Então, se você está começando agora, se você está empreendendo, cara, precisa se preparar para o que vai ser o capitalismo de agora em diante. Bacana. Que é um capitalismo que não é só ganhei dinheiro. Sim. É um capitalismo que se pergunta, como eu vou construir o futuro? Até mesmo ajudar os outros, eu acho que... É isso mesmo. O ponto principal é aquilo que você falou. Eu acho que nem sempre precisa chegar num valor tão alto. Às vezes a pessoa, por exemplo, eu não vim de uma família que tinha muito. Não vou falar que não tinha nada, porque tinha, mas não tinha muito. E hoje, onde eu cheguei, já é bastante, sabe? E eu tive essa sensação que você falou de olhar a conta e falar, legal, mas e aí? E eu tenho meu projeto, quero ter a ONG, né? Uma coisa que eu falo aí faz muito tempo já, igual você falou, faz uns 10 anos, acho que desde meus 14 anos, meu foco é ter uma ONG focada em crianças, conseguir tirar a criança de rua e trazer para ela um tipo de conhecimento. Claro que não são todas que vão querer, né? Acho que depende também da pessoa estar disposta, mas é uma coisa minha e eu comecei a tomar mais ações para atrás disso. Você até me deu algumas dicas, eu fui atrás do que você passou, não consegui ainda concretizar, mas é uma coisa aí que eu tenho, né? Era com 30 anos, tô com 25, dá tempo. Agora, resumir, então, um pouquinho dessa ideia do que você trouxe de fora dos Estados Unidos, até para organizar pro pessoal, que eu acho que ficou meio bagunçado. Pelo que eu consegui. Isso, né? As nossas conversas são assim, mas tem que ser. É que nem todo mundo consegue pegar, vamos ajudar. Então, foram 3 pontos, pelo que eu lembro, me corrija se eu estiver errado. Perfeito. O low contest e high contest, tá? Para você entender a forma de comunicação que as pessoas têm, entender a diferença entre o Brasil e os países de fora, tá? Nem todo mundo gosta de entender o contexto, até mesmo dentro do Brasil. Então, muito cuidado com isso.
Um segundo ponto foi a questão do, digamos que grupo, conhecimento compartilhado, as pessoas se juntarem para tomar ações e dividir Exatamente. ideias. Coletivo, olhar coletivo e essa mentalidade, né, de concentração de talentos. Então, seria coletividade, high content e low content. E o último foi o que você passou agora de meritocracia. Perfeito. São esses os pontos que você achou muito importante. É o cuidado com a meritocracia. É isso, cuidado com a narrativa de meritocracia. Perfeito. O que eu acho muito legal é assumir aqui em público. Eu erro às vezes nisso também. Eu acredito muito na questão de meritocracia. Não que seja fácil para qualquer um. Mas eu vejo muitas pessoas falando que querem e não tem metade do esforço que deveria ter. Mas isso é um fato. Entendi, né? Isso é um fato. Mas isso não é meritocracia. Isso não é meritocracia. Não. Pô, obrigado, eu me protegeu. Não, mas não é a gente. É esse o ponto. A gente confunde o livre-arbítrio da pessoa com a meritocracia. Legal, né? tocou num ponto, livre-arbítrio. Se você quer, faz. Cara, às vezes não fazer é fazer uma escolha. Exatamente. Né? Assim, não, tudo é uma escolha. O silêncio diz muito. Eu sempre gosto dessa frase, né? O silêncio diz muito. Então a não ação diz muito também sobre a pessoa. Então não é a questão da meritocracia. E cada um desperta num tempo também. Eu acredito demais nisso, né? Às vezes as pessoas não estão prontas. Meu pai me falava coisas quando eu tinha 19 anos que eu falava, isso é besteira. Hoje eu falo, caraca, meu, eu já podia ter aprendido disso uma cota, meu. Né? Comi bola, né? Exatamente. Porque a gente não tá pronto, às vezes, para absorver determinados conhecimentos. Muitas vezes não mesmo. Eu acho que deu pra gente tirar um pouco de conhecimento na parte de cultura. Legal. Eu acho que é muito importante isso, tá, galera? Por que eu sempre abordo a parte de cultura? Eu acho que, assim, o pensamento da pessoa vai dizer muito se ela vai ter sucesso ou não. Agora, falando de sucesso financeiro, tá? Legal. Então, se você quer fazer alguma coisa dar certo, você conseguir ter resultado em dinheiro, você precisa ter um mindset muito legal, você precisa estar bem alinhado e pronto, né, nessa questão de meritocracia, pronto para pagar o preço, porque o preço não é em dinheiro, o preço é em tempo, em dedicação, e nem todo mundo consegue fazer isso dessa forma. Agora, separei algumas perguntas que, cara, eu acho que a galera que tá assistindo adoraria ouvir de você isso, eu acho muito importante. Eu levo você, não só eu, mas acho que muitas pessoas, você como uma ótima criadora de conteúdo. E eu queria entender agora mais pro pessoal aí de marketing, pessoal que tem um microempreendimento, como você falou, tá querendo criar conteúdo, vamos tentar transformar isso de uma forma mais fácil da pessoa entender. Então, digamos que você abriu uma empresa, seja o nicho que for, independente do nicho, mas que você precisa criar um conteúdo para rede social e começar a promover a sua empresa, tá? Eu acho até importante tocar nesse ponto, porque a gente falou por cima, mas não bateu nessa tecla. Muitas vezes as pessoas, né, quando a gente falou da voz, da água, voz e da outra, que é a questão do posicionamento. Muitas vezes as pessoas pecam no posicionamento. Então já vai uma dica para você que tá assistindo. Se você vende serviço principalmente, se as pessoas estão achando caro o que você oferece, é porque o seu conteúdo não tá bom. Se o conteúdo estivesse bom, as pessoas topariam pagar mais caro pelo aquilo que você oferece, tá? Então é muito importante você focar nisso. Agora, com a especialista em conteúdo, a gente vai dar dica aí de como fazer isso. Então, poxa, eu comecei... Vamos a... Já que você tocou muito no ponto de mulher, uma manicure. Legal. Usar esse exemplo, pode ser? Que aí é um microempreendedor, a pessoa que tá começando e, puta, o que eu tenho que fazer? O que você criaria de conteúdo primeiro para Instagram dessa mulher? Qual que é o conteúdo que você acha? Cara, isso aqui, pensando que vai trazer resultado financeiro para ela, tá? Eu acho que é o foco de quando tá começando. Olha, assim... É bem legal a pergunta, mas eu vou só fazer uma correção. Eu não me considero especialista em conteúdo, apesar de praticar muito, porque eu falo que é um mercado tão firme quanto uma gelatina, né? Então, o que aconteceu no último ano, né? É bem diferente do que quando eu comecei, é bem diferente do antes da pandemia, 2001. Né? Internet de escada. Que não tinha rede social, minha gente. Mas, enfim, indo pro ponto-chave, né? É muito legal a gente pensar no que a beleza da mão oferece pra você, né? E, cara, as mãos femininas, que é a maior parte do público, elas são grandes objetos de transformação. Né? Então, é uma metáfora, né, que se ela tiver um posicionamento e uma capacidade de construir histórias em vídeo, ela pode pegar as clientes dela que saíram de lá ou estão chegando com a unha detonada e ela pode contar a história da mulher através do que ela fez aquela semana. Legal. Né? Então, construir toda uma jornada e, no fim das contas, quem é a ponta final? É a manicure que tá resetando a mão da mulher, deixando linda, maravilhosa,
para uma próxima Pô, semana. até ela falar que lavou a louça, usou detergente e Exatamente. desbotou, então. Ou bacana. ela digitou muito. Cai minha na unha, ideia do brasileiro, A low minha- contest. na verdade, high contest, né? Porque você tá contando um pouquinho da vida da mulher para conectar no final com a questão da manicure. Só que precisa ser uma história muito bem contada. Então, a primeira dica que eu daria é: estuda roteiro. Se eu fosse uma manicure hoje, eu ficaria horas e horas e horas no TikTok, entendendo quais são os roteirinhos e as histórias que estão sendo contadas ali, para ver como eu adequo isso pro meu negócio. Que tá? legal. Eu acredito que hoje todo pequeno negócio, ele precisa... Antigamente ele precisava se enxergar como um especialista, uma autoridade, né? Hoje, além disso, eu acho que todo pequeno negócio precisa se enxergar como uma pequena produtora de vídeos, tá? Boa. Então, a primeira coisa que Que eu choque de faria... realidade, hein, galera? Então, Então, estudar sobre roteiro. roteiros e audiovisual, que é o storytelling, Tá. né? Então, a primeira coisa, Tô baixa anotando também, tá? o CapCut, gente, e estuda o CapCut. Já deu a dica Né? de ferramenta ainda. Exatamente. O CapCut, gente, assim, mesmo quem seja leigo, né? Mesmo quem, enfim, não tenha tantas habilidades, é um editorzinho de vídeo que é simples de usar. Então você cria uma historinha, faz um monte de filmagem assim do teu dia a dia e depois conta uma história em cima dessas imagens com um áudio. Isso é uma coisa que funciona. Aqui no Juice a gente tem feito vários testes. Funciona demais. Funciona bem, Porque as pessoas querem ouvir histórias. com certeza. As pessoas querem ouvir o que aconteceu, como aquela vida foi transformada, qual é a vulnerabilidade que é uma tá... questão psicológica. Não. É, cara, eu acho que eu te falei isso uma vez, tá? O poder da história, eu acho muito importante a Sim. galera entender isso. Quando você conta uma história, não gera objeção. É a sua história. Exatamente. Lembra que eu te falei? É Acho verdade, que é verdade, é a verdade. pessoa, ela até se inclina mais pra frente, ela presta mais atenção. Não Exato. sei por que tá o verdadeiro motivo, mas engaja. Exatamente. Então, o que você tá dando de dica pro pessoal, você deu até a ferramenta, a CapCut, é estudar roteiro e uma aprender delas. a fazer. É uma delas. Exato. Você quer passar mais? Não, eu queria só Aproveita. fazer um complemento, que assim, gente, eu acho que todo post de rede social, de Instagram, ele precisa ter 3 coisas nessa ordem, Yeah. tá? Primeira coisa, emoção. Como você se conecta com a pessoa. Nesta ordem. Nessa ordem, emoção, razão e ação. Emoção, razão e ação. Essa, pra mim, é uma formulinha boa. Então, como você capta, né, a emoção da pessoa logo de cara, como você dá os argumentos de venda pra ela ali, Tá, ou razão. desenrola o raciocínio, ou estrutura o pensamento, né, que é algo que você faz muito bem, e ação. O que você quer que ela faça a partir daquilo? Legal. Né? Eu acho que muitas pessoas ainda erram nisso, hein? Então, eu não curte, uso ação... comenta e compartilha. Cara, É, não! Não, então, exatamente. Eu não uso muito ação pra ser assim, né? Mas, assim, geralmente a ação pode ser uma pergunta também que faça a pessoa Legal. refletir, né? Eu soltei um post agora no Juice Hub e a minha pergunta é, cara, qual é o futuro que você quer construir? Isso pode ser uma ação que faz a pessoa pensar. Então, a Com ação não é a certeza. pessoa comprar. A ação é fazer a Olha, pessoa eu pensar. acho que isso é muito legal, porque assim... Não comentou, eu acho. O Rafa não comentou nesse post. Mas hoje ele falou disso comigo lá. Então ele É? pensou. Graças a Deus. Então, eu acho que tocou num ponto legal. Eu usei mais a ideia do curte, comenta, compartilha, porque às vezes a pessoa dá muitas ações, Sim. deu uma só, tá? É isso aí. É uma coisa que eu ensino muito isso aí. também, cara. Quando você quer que a pessoa tome ação, seja uma. Porque se você dá 2 escolhas, a pessoa fica em dúvida em qual é a melhor. Exatamente. Então ela tende a não tomar nenhuma ação, ela fica ali numa... Não numa zona de conforto, mas, cara, o que eu vou fazer? Entende? Aham. Não é tão claro. Então você deu uma dica E legal. o ser humano e uma não quer ideia escolher, diferente. né? A gente já tem que fazer muitas escolhas todos os dias, síndrome né? do peixe assado. Exatamente. Isso é verdade. As pessoas não querem tomar decisões. Eu acho É que isso aí. todo mundo tem um limite de tomada de É decisão. isso aí. Mas você puxou um conteúdo e eu queria fazer até uma âncora, né? Você falou isso dos Estados Unidos, que eu tava na mesa com a galera. E você trouxe agora também na forma de criar conteúdo. Cara, eu vi uma forma muito simples de resumir a ideia do PNL, né? Qual é o conceito da PNL? Cara, basicamente o conceito da PNL para todos seria o seguinte: quando você sentou nessa mesa, você analisar essas pessoas e procurar padrão nelas. Seria isso. Você realmente identificar, assim, o que essas pessoas fazem de comum. Que, inclusive, tem muitas pessoas que gostam do Napoleão Hill, dos livros que ele escreve, e não entendem muito da história dele. Uhum. E a história dele foi estudar isso. Ele era um jornalista, né? É. E ele estudou, se eu não me engano, o Dale Carnegie e o Andrew. Uhum. Tem mais um rapaz. E ele mapeou o que esses caras faziam no livro, quem Sim. pensa e quer. Então, Sim. cara, é esse o conceito, tá? Não que o que ele fez ali né, seja só PNL. PNL ela tem vários pilares, Sim. né? Não é só programação. Tem pessoas que olham, putz, eu não gosto, acho meio ruim. Não é ruim, a menos que você use ela pro mal.
Né? Então, acho que... Eu tenho ainda muito o que aprender sobre esse tema, digamos assim. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. É muito bom, eu gosto. É aquilo que eu te falei, poxa, eu acho que uma das habilidades que eu mais adquiri e que mais me ajudou na vida foi procurar padrão. Sabe? Então, às vezes, quando comecei, como você falou, quando a gente é jovem, lá com 19 anos, a gente é meio ignorante, né? Sim. Então, eu queria fazer isso tudo. Eu lembro que eu brigava com meus pais. Falava, não, cara, você tem que ler, você tem que ver isso e tal. É uma coisa meio revolucionária, eu acho, que até para um jovem, quando você aprende isso. Mas quando eu começo a olhar você, o que você tem em comum com o Maurício? O que você tem em comum com o Rafa? O que você tem em comum com o Linus? E você começa a encontrar as coisas em comum, é o caminho do sucesso. Você fala, cara, todas essas pessoas têm isso em comum. Então, se eu replicar isso, pra mim, vou ter sucesso. A forma mais fácil da pessoa conseguir fazer isso é estar com vocês. Como nem todo mundo pode estar, o nosso foco é trazer vocês aqui pra galera conseguir consumir esse conteúdo. Mas é consumir o conteúdo, cara. Se você tá, por exemplo, você é uma pessoa que não tá num bairro tão legal, né? Igual eu antigamente tava em Diadema. Não tem tantas pessoas pra você se conectar. Sim. Eu me conectei com essas pessoas através de livro e vídeo. E agora o LinkedIn também é um baita conector com essas pessoas, né? Se for falar do LinkedIn, é uma fonte de dinheiro aí pra agência. Cara, fica a dica aí. Se você sabe pra quem você vende, né? A agência de marketing que vende muito pra área comercial, ó, já dei a letra. Cara, procura gestor comercial do LinkedIn, que você já vai matar. E você pode se conectar com gente que você jamais imaginou que você falaria pelo LinkedIn. Total. Assim. E absorver conteúdos que você nunca imaginou, né? E as pessoas respondem, gente. As pessoas respondem. É uma rede diferente, eu acho que isso é muito importante. Então, primeira dica que você tem pra galera é que todo post precisa ter exatamente nessa ordem: emoção, razão e ação. Exatamente. As pessoas precisam estudar sobre roteiro, audiovisual, e você deu o CapCut ali como uma ferramenta que as pessoas podem utilizar. Incrível. Essencial, legal. Essencial. E eu acho que manicure, né, pegando o exemplo, a ideia, a maioria das mulheres vai, tá? Eu não vou na manicure toda semana por uma questão de tempo. Tá. De tempo. E o ambiente também do salão, aquela coisa de fofoca e da conversa, que às vezes é uma conversa bem chata, mediana, me incomoda, né? Ah, que legal. Então, por exemplo, o que eu fiquei pensando outro dia? Se tivesse uma manicure... Olha a ideia revolucionária. Se eu tivesse uma manicure que me contasse as notícias do dia, que não fossem fofocas... Que legal. Né? Nossa, gente. O desabafo do marido. Não, pelo amor de Deus. Mas uma manicure que fosse uma newsletter humana, sabe? Bacana. Gente, eu ficaria muito feliz. Se eu tivesse uma manicure que lesse um livro de negócios... por mês. Pô, e tá assim, como viabilizar é difícil, mas eu acho que é possível. Eu não acho que é difícil não, cara, se ela tiver a mentalidade. Se ela tiver a mentalidade. Se ela... Por exemplo, todo dia de manhã ela estudar sobre isso, sem ela perguntar, pô, tu viu as notícias da G1, por exemplo? Ou ela saber fazer perguntas mais legais para os clientes. Bacana, eu acho que esse é um ponto que eu bato muito quando eu falo sobre vendas. Perguntas interessantes. Eu acho que conecta, faz uma conversa render, você faz pessoas que nem ali. Você acabou de apresentar o Fábio. Sim. Fiz 2 perguntas pro cara, puta, mano. Nossa, se eu for falar, eu vou demorar horas. Então, legal, cara, mas eu tenho minutos. Daqui a pouco eu entro pro podcast. E eu acho muito importante. Acho que muitas pessoas, principalmente vendedor, erram nisso, sabe? Quer falar muito sobre si próprio e perguntar pouco sobre as pessoas. Eu acho que aqui é um grande exemplo de vendas também, tá, pessoal? Então, digamos que a Lu fosse uma cliente e uma pessoa que é uma possível cliente. Repara que eu perguntei muito mais sobre ela do que falar sobre mim. Eu acho que você também tem que fazer isso com o seu cliente, tá? Às vezes você... Cara, a pessoa entrou ali, pô, o que você quer fazer? Pé e mão? Por que você tá aqui? Pô, o que aconteceu na sua semana? Qual a última vez que você fez a unha? Quanto tempo que você costuma fazer? Se ela fizesse essas perguntas, eu ia ficar bem puta. Mas tudo bem. Sério? Tipo, te incomodaria? Me incomodaria. Sério? Mas se ela falasse assim... Que pergunta você acharia legal? Não, assim, como foi seu dia? Eu acho que é uma pergunta boa. Mas se ela perguntasse assim, você viu tal coisa que tá acontecendo em tal lugar? Legal. Isso ia ser assim, fatos, ideias... Sim. Não pessoas, então, né? Não começar direto perguntando Você viu o biquíni da fulaninha no Big Brother? Aí eu já fazia assim. Não, entendeu? Mas se ela falasse alguma coisa culturalmente interessante, eu ia ficar bem contente. Então, entendeu? A gente também pode ver que são de pessoas para pessoas, cada um vai gostar de um aspecto diferente. Não, total. Então, a ideia aqui da inovação é abrir a primeira manicure focada em empreendedores. Eu acho. Nossa, primeira manicure que seja focada em empreendedores e vai fazer um tour aqui no Juice Hub, mano. Aí é o seguinte, ó, quem tiver na fila de espera tem que ler o livro em voz alta. Matou, quero ver quem não vai.
A gente pode criar um nome em inglês já para pensar em franquear para fora, né? O Bisnails, né? Patentear a ideia, né? Olha, gente, alguém quer investir nessa ideia, né? Mas achei interessante, gostei da assim, dica. é quebrar o padrão. Na verdade, assim, o que eu quis dizer com tudo isso, né? Que eu acho muito legal quando você estrutura o pensamento cara, quebra o padrão. Hoje, como as manicures são vistas? São vistas assim, assim, assado, né? Fala, putz, são vistas como um ambiente que só fala, legal, sacou? Legal. Um ambiente que só fala de fofoca, que a conversa não é legal e que, sei lá, é chato. Pô, e você perde tempo. Quebrou total, quebra o padrão. Que eu acho que vai servir como exemplo, ver se o Gu depois ele consegue colocar na tela só uma foto assim na entrada da borracharia. Todo mundo tinha... Você viu isso no Shark Tank? Eu achei muito legal. Todo mundo vê a borracharia como um lugar sujo, bagunçado. Sim. E o cara fez a primeira a borracharia gourmet. Então, eu achei cara, genial o cara atender você de terno. Cara, era uma borracharia, velho. É maravilhoso. É muito bom, é diferente. Quebrar... Eu acho que quebrar o padrão é muito legal, né? E assim, tem manicures incríveis que já cruzaram a minha vida. A Cris, por exemplo, a manicure que hoje eu faço... Cris. Com ela, eu não sou fiel a nenhuma manicure, mas a Cris é que eu sou mais fiel. Ela tem um capricho técnico incrível. E ela é uma pessoa pouquíssimo invasiva e muito gentil. Top. Então, assim, esse é o diferencial dela. Eu já fui em outras manicures que, além de não ter o capricho técnico, ficam falando mal das outras clientes na minha frente. Ele trouxe aqui pra gente, boa. Abre, esse rapaz aqui, ó. Primeiro abre um pouquinho super a foto. Arquitetura, bonitinha, né? Pô, exatamente. Então mudou total, assim, a visão, né? Eu acho que legal. Você já entrou numa borracharia? Nunca foi? Nunca precisou? Já faz muito bagunçado, tempo, né? É um ambiente não muito bom pra mulheres, Exato. né? Olha, que legal, você tocou num ponto. E aqui se torna mais gostoso. Exatamente. Eu acho que então você puxou nessa ideia. Exatamente. Acho que a mulherada não toparia muito ler o livro em voz alta. Mas seria uma coisa legal. Talvez ter de fundo, em vez de uma música, um áudio. Quebra um padrão, conta uma história. Assim, as mãos femininas, que é o que a manicure... Eu acho que vou repetir isso porque é um insight legal. Assim, as mãos femininas, que é o que as manicures cuidam, elas fazem muita coisa pro mundo. Né? Então, as minhas mãos constroem um monte de coisa, a mão de uma boleira constrói um monte de coisa, a mão de uma advogada constrói um monte de coisa e faz um monte de acordo, né? Então, qual a história aquelas mãos que a manicure tá cuidando contam? Caramba, né? agora fez mais sentido, mulher. Ele achou que eu tava aqui doidona, né? Eu falei, mano, o que essa menina tá falando? Pô? A história das mãos, agora entendi. Aqui, fecha a janelinha. Esse povo de vendas é foda, porque quando você vai falar de branding com eles ficam pensando, mas por que vai vender isso aqui? Né? Aí você tem que insistir na ideia, aí eles entendem. Pode abrir a janela e falo pelo pessoal de vendas. Galera, é isso mesmo. Mas tá perdido nisso, velho. Mas assim, primeiro bota dinheiro e depois a gente arruma o brand. Mas conteúdo, se a gente for fazer 90% apelando pra venda e 5% por branding, você não constrói marca. Não constrói. O Faustino, que é um cara de vendas radical, que eu amo, aí, ele fala eu até conto minha história. Eu fiz muita venda, meu erro, tá, galera? Fiz muita venda, tô começando a criar conteúdo e chegou num ponto que eu fui aumentando valor e que eu vi, poxa, daqui pra frente sem conteúdo não aumentava valor. É isso. Então tá aí a prova, eu errei e, cara, nunca é tarde pra você correr atrás do seu erro. Tamo aqui fazendo conteúdo, tentando agregar valor pra galera, pra mudar também esse pensamento, tá? Então, gente que faz isso, tem vergonha de falar, eu acho que todo mundo que cria conteúdo hoje, tem um podcast, tem o dever de trazer um conteúdo de valor. Próxima pergunta, inclusive, vai ser muito boa aí pra galera que tem empresa. Se prepara. Mas também tem esse objetivo por trás. E quem tem vergonha de falar, eu acho que tá errado. Acho que todo mundo que entra ali tem que mostrar a realidade. E, cara, eu errei. Então, se você errou nisso, você tá errando nisso, não tá criando conteúdo, tá indo total nas vendas, uma coisa que eu mudei na minha empresa. Eu já fazia diferente com os clientes, mas na minha não fazia. Eu investia toda a minha verba total em venda. E eu comecei a distribuir minha verba. E, cara, já tive resultado aí essa semana. A gente voltou agora, segunda-feira, a gente já fechou 4 projetos mudando a nossa forma de conteúdo. Bom. E o que eu percebi, inclusive, não vou citar o nome aqui dos clientes, né? Eu não sei se eles autorizariam. Mas 2 deles foram seguir nossa rede social antes de contratar nosso serviço. Então tá aí a prova de que, cara, presta muita atenção no conteúdo. Eu posso falar do meu erro também, né? Que às vezes a gente é tão ensimesmado com a marca e tenta proteger tanto a marca que você não usa um apelo mais agressivo, né? E aí você não vende, né? Então, acho que aqui a gente tem 2 exemplos que são opostos, mas que o conhecimento se complementa, porque para mim vender não é um problema e nunca foi. Nunca foi um problema. Só que eu tenho um espírito de proteger tanto a marca
que algumas ações mais agressivas de Sim. venda ferem o branding. E você sempre tem que equilibrar isso e abrir mão de certas coisas. Ele tem que abrir mão, às vezes, de falar, segura aí um pouco. E eu tenho que abrir mão de falar, não, isso aqui não vai prejudicar a marca a ponto de ser irreversível. Exatamente. Né? Eu acho que é legal você tocar nesse ponto, até mesmo que algumas vezes a gente já trocou ideias. Eu vi que algumas ideias você, segura, isso aqui prejudica o brand. Outras você falou, legal. Sim. Eu também, poxa, isso aqui não vai vender. Você, aquele... Então, acho que é importante as pessoas também estarem de mente aberta, sabe? Exatamente. Não sai falando não. Acho que é uma grande dádiva, assim, do sucesso, novamente, sucesso financeiro, é você saber receber informação, mesmo que ela não seja a melhor no momento, mas refletir sobre ela e transformar aquilo em algo bom pra você. Perfeito. Então, acho que é uma sacada bem legal. Daqui da parte, então, a gente teve a primeira dica que eu achei muito boa, muito forte. Então, estudar roteiro, conteúdo visual, CapCut, emoção, razão e ação. Qual a segunda dica aí pra galera criar conteúdo? Pode seguir a ideia da manicure, então você deu ali a história das mãos por trás. Sim. Qual outro tipo de conteúdo que você acha importante? Cara, assim, acho que especialmente para algumas mulheres, né, tem a ver com artefatos, com cores, né? Então, você tem alguma explicação, né, técnica sobre o que é usado, os produtos, os processos, é uma outra coisa que eu Legal. faria, né? Então, assim... Por que pintou a unha de azul? Na verdade, assim, explicar por que aquele azul é uma cor do ano, é uma tendência, que é uma coisa técnica, Legal. né, de design, né? Qual a história que está por trás daquela cor. Existe muita diferença química hoje, né, dos esmaltes. Eu acho que poucas manicures exploram isso, né? Assim, existe... esmalte lá que tem os 3 T's, que são substâncias tóxicas, já existem algumas marcas que estão fazendo sem. Então, fazer resenhas de marcas e da composição dos esmaltes, eu acho isso muito, muito interessante, porque a manicure pode desenvolver outra linha de renda, né? Uhum. Se ela virar uma influenciadora no nicho, ela pode obter apoio das marcas, né? Essa menina Não só das aqui, clientes. pessoal, fechar a janelinha, rapaz, ela vive muito a ideia de ecossistema, hein? Exatamente. Ela já tá falando pra você que o dinheiro não tá na manicure. Talvez o dinheiro seja você fazer o serviço, talvez você possa ter outra linha de renda, né? Por exemplo, Vendendo seu conhecimento. na medicina, né, existe uma coisa chamada Key Opinion Leader, né? Que são os líderes de opinião de um determinado segmento na medicina, Top. né? Você pode ser uma líder de opinião no segmento, né, de beleza das mãos, né? Se você fizer um conteúdo estruturado, com um certo nível cultural, com bons roteiros, você consegue fazer isso. Então aqui a gente já tem uma gama de conteúdos, mas resumidamente, então você, manicure, que assistiu, você vai chamar aí suas 2 clientes mais amigas, né? Que eu acho que é legal você começar com quem você já conhece também, pra só uma empatia maior. Vai contar a história que tem por trás delas, então, como a Lu explicou. Exato. E uma outra ideia que eu tive que eu acho bem interessante colocar em prática, você comentou em contar a história das cores, por que essa cor. Então pega as cores que estão sendo mais usadas. Se você não tem esse estudo aí, faz um estudo, vê qual esmalte você tá comprando mais aí. E conta a história disso aí também, já tem muita repercussão em crescer. Até dando uma dica de tráfego, cara, coloca mesmo que um pouquinho de verba nesse tipo de conteúdo e divulga na sua região, que vai fazer você ter um alcance bem legal. E se ela faz unha, tem manicure que faz unha decorada, né, e etc., os how-tos bombam, né, os do-it-yourself, né, que são aqueles vídeos que você tá fazendo o processo. Eu sou muito impactada por vídeo, assim, gringo, de manicures lá de fora, fazendo umas unhas muito maluca. Legal. Né? Que são projetos conceito, né? Eu falei eu e a Ju, a gente tava falando sobre o conceito de Hub, Hero e Help, né? Então, basicamente, o que a gente falou é isso, né? Tipo, Hero são os roteiros, são os vídeos que você faz com esse contexto de roteiro. Ó, já aprende nomenclatura aí, galera. Joga no Google HUB, que é Hub, Hero, H-E-R-O, e Help, que é H-E-L-P. Pô, e pedir pro Gu aí, ó, atrapalhar ele, coloca na legenda. Que basicamente é o que a gente falou aqui, né? Então, vídeos com roteiros, que são vídeos mais inspiradores e legais, contando histórias, posts, né, mais técnicos. E uma outra coisa que você fala muito que eu acho legal é pega depoimento dos seus clientes mesmo. Total. Né? Isso é muito importante. É prova social, né? Não sou só eu que falo muito, muitas pessoas falam, mas até vídeo de antes e depois, como a pessoa chegou, como a pessoa saiu. E o mais importante na manicure, tá? O que isso muda na autoestima da mulher. Tá, eu acho legal tocar no ponto. É uma segurança, né?
Só que talvez isso todas as manicures façam. Você acha que todas já fazem? Não. Eu não acho nada. Mas é um discurso de proteção maior, né? Assim, então, nossa, eu fiz minha unha e no fim das contas é um detalhe, né? Então, a história mais legal em relação a isso, eu acho que tá um pouco mais profunda. Legal. Né? Eu acho que a gente... É aquela coisa, talvez um monte de gente esteja fazendo isso e a gente tem que entender como quebra o padrão para fazer diferente. Para se descolar. Mas eu acho que o depoimento da cliente talvez revele isso que você tá falando já Legal. de uma forma muito mais E talvez pra quebrar, natural. então, fazer um vídeo de ponta cabeça, né? Digamos que totalmente diferente, que seria... mas é isso. Que veio à mente, não tô falando pra você fazer, mas se quiser isso. fazer a ideia, eu acho bacana. Eu vejo muita mulher reclamando de quando ela faz cabelo, mão, o marido não chegar junto, né? Falar, pô, tu ficou bonita, tava um mulherão. Então também mostrar isso, poxa, pega a mulherada, se ela topar fazer um vídeo e falar assim, quais são os principais erros aí que o marido faz depois que você chega em casa que gostaria. Legal. Repara na cor da unha. Fala pro marido reparar na cor da unha. Nossa, exatamente. Que azul cobalto bonito, né? Legal, mandou bem. Então, poxa, o que você, a sua cliente, não você, né, mas a sua cliente gostaria de ouvir quando chegar em casa? Cara, isso aí já vai ser um choque pro marido. Mas acho que muita mulher vai engajar, porque vai falar, putz, eu passo por isso também, acho legal, e pode ter uma repercussão até maior, de incentivar os homens a ajudar as mulheres a fazer isso, porque muitas vezes o homem não incentiva, né, a mulher a se cuidar também, então acho uma coisa bem bacana de ser colocada em prática. Mas eu acho que a mulher tem que tomar essa decisão por conta própria, senão fica mais uma pressão social, né, Bruno? Pô, saquei. Porra. Não, entendi, mas, pô, Bruno. aí... Se aí Maurício virar pra mim e falar, trocar. Vai fazer tua unha. Ela é mulher, eu sou homem, então você, homem, apoia sim, brother. Tanto faz, tá ligado? Apoia, brother. Fala assim, se a unha tá uma merda, fala que ama de qualquer jeito. Não, com certeza, mas Se o Maurício me mandar fazer a unha, eu vou ficar puta, tá, gente? Não faz. Dica, não mande fazer a unha. Fala, amor, gostaria que eu te levasse lá pra você não precisar ter esse trabalho? Aí, ó, dica de venda, hein? E deixa pago, tá? De preferência. Pra eu não precisar sujar minha unha depois, entendeu? Ô, louco! Faz serviço completo. Vamos trocar de assunto. Tem alguma outra dica, assim, na parte de conteúdo? Quer que eu dê uma recapitulada? Olhar os dados, né? Olhar os insights do Instagram, bacana, né? Que é mais métrica, então, agora. Cara, olha o que tá dando certo pra você entender, reconhecer o padrão e ver como é que faz mais, Exatamente. Né? Acho que você tocou num ponto bacana. Tem pessoas que não sabem como analisar métrica. Métrica é a mesma coisa de uma conversa. Sim. Analisa padrão. Vê qual o tipo de post que tá dando mais certo. Se tem um vídeo, por exemplo, que você fez, muito comum a galera do YouTube fazer isso, olhar em qual momento que a maior parte da audiência tá saindo do vídeo. O que que eu falei nesse momento? O que que eu poderia mudar? Será que eu poderia jogar ali no meio um gatilho mental, alguma pergunta diferente, cortar, deixar o vídeo mais curto? Então, analisar padrão, como você falou, eu acho muito importante. Tentar trazer isso mais pra uma naturalidade, porque às vezes a pessoa abre lá, vê tanta métrica e fala, putz, cara... Métricas assim, base, se você tá anunciando, nesse caso de manicure, quantas pessoas estão acessando o seu perfil, quantas pessoas estão te seguindo, diz muito se a distribuição do seu conteúdo lá dentro tá legal ou não. Se tem muita gente entrando no seu Instagram e não tá seguindo, talvez seu Instagram não esteja tão organizado a ponto de chamar a atenção da pessoa. Que aí é marca, né? Aí é marca. Que aí é um conceito que a pessoa tá Vamos vendo aproveitar ali. isso? O que você colocaria, assim, nos destaques? O que você acha importante? Aí não precisa ser só da manicure, mas pra galera total, assim mesmo. Tipo, pô, a gente tem lá, né, as bolinhas dos destaques do Instagram. O que você acha legal ter ali de conteúdo? Primeira coisa, né, como a pessoa compra, acessa, né, qual é o caminho, né, uma apresentação clara do que você é, de quem você é e do porquê que você faz aquilo. Tá, então né? Quando a pessoa compra uma apresentação clara de quem você é e como você faz. Quando a pessoa compra um negócio, né, assim, é o que tá disponível e como comprar. Seria tipo destaque 1. Exato. Destaque 2. A biografia da pessoa, o quem ela é. Né? Já voltando, ó, repara que ela mesma usa a técnica dela, a biografia já é história. Já tem um roteiro por trás. Exatamente. Super legal. E assim, ela pode colocar lá, tipo, o nome, quem ela é, da onde ela veio, tem que ter essa coisa do humanizar, né? Assim, de não parecer, é minha conta Vou fazer isso, super profissional. Não, mas é legal. Total. E assim, tipo, colocar de cara os seus valores. No que você acredita, né? Em que mundo você acredita? Em que futuro você acredita? Em que cidade você acredita? Em que tipo de relação você acredita? Na missão, visão e valores da empresa. Quase isso, exatamente, tá, né? Assim, o missão, visão e valores... Eu acharia muito esquisito e forçação de barra se eu visse missão, visão e valores num perfil de uma manicure. Legal. Né? Mas assim, o conceito seria aplicável. Uma biografia legal seria muito bom. Eu entender quais são os valores dela, se ela gosta de gato, se ela não gosta de gato, se ela qual gosta... Qual a missão dela, assim, qual é o prato favorito
favorito dela, sabe? Assim, você pode Legal. humanizar o texto, assim, oi, sou a fulana, moro em Santos, tenho X filhos, adoro ir na praia, assim, humaniza. Né? Legal. Tenta ver como você constrói. Aí, gente, falar de storytelling, de narrativa aqui é outra coisa, É outro podcast. né? Porque às vezes você tem uma manicure com uma história de vida tão forte que eu não começaria desse jeito, Tá. né? Então, é entender a história individual de cada pessoa. Aí, talvez E até onde ela se sente bem em Exato, divulgar em também, divulgar, né? perfeito. E aí, talvez um outro destaque com os depoimentos das clientes ou com coisas legais, tipo um portfólio. Bacana. Uma coisa nesse sentido. De Pô, cabeça que eu consiga Eu acho lembrar. que ficou muito é bom. isso. Eu acho que um adendo, assim, até pra galera de vendas, o que você falou é muito importante, das pessoas te conhecerem. Sim. A gente se sente mais seguro em contratar serviço de pessoas que a gente tem empatia. Exatamente. Então, esse tipo de conteúdo do que você gosta de comer, o que você sai, é uma coisa muito importante pra gerar conexão com a sua audiência. Não precisa ser esse conteúdo que você vai anunciar pra trazer pessoas interessadas, porque talvez vai trazer um público diferente. Mas ter esse conteúdo lá na hora que a pessoa abrir o seu Insta e falar, olha que legal a Marisa, a Gisele. Putz, cara, total. Gera confiança, gera empatia. E eu acho que é uma coisa que muitas pessoas têm vergonha, Lu, de dar a cara a tapa. As pessoas não sabem, não são donas da sua própria biografia. Essa é uma frase que eu falo bastante, né? Então, cara, você tem sucesso, você vende, você progride na vida quando você é dono da sua própria história. Quando você sabe quem você é e quando você sabe por que você tá aqui. Legal. Né? Então, isso, para você montar um perfil de Instagram, é muito importante. Você precisa passar por um processo de Total. autoconhecimento, de reflexão, de ver que mundo você quer, que mundo você não quer, né? Então, tem uma palestra que rolou no ano passado aqui, do Napoli, e ele faz uma pergunta bem legal que se aplica para qualquer segmento, inclusive para uma manicure. E assim, cara, qual foi o pior dia da sua vida? Né? E provavelmente o que você faz hoje e o que você mais ama fazer está conectado em responder ao pior dia da sua vida, né? Então talvez uma manicure possa ter vivido uma vida de muita escassez, né? E de pouco cuidado. Tô pegando um exemplo aqui e uma viagem. E hoje ela é manicure porque ela gosta de cuidar das pessoas. E é isso, você conecta essas duas coisas. Você não precisa falar qual foi o pior dia da sua vida, mas você tem um senso de propriedade da sua biografia. É algo muito libertador, sabe? Pra todo mundo, pras mulheres. Eu acho que isso é importante porque hoje muitas pessoas só querem mostrar o lado bom. Exatamente. Sabe? Tipo, só as conquistas, o que tá bom. Exatamente. Poucas pessoas falam a real. Tipo, A real, pô, errei. Por muito tempo só foquei em venda, a gente tinha que focar em conteúdo, não focamos tanto em conteúdo. Então, mostrar também os seus erros, porque, cara, o sucesso é bom pra caramba, brother. Você tá com o dinheiro no bolso, tá bem, tá lá em Paris, tá comendo. Agora, o fracasso que te ensinou pra tu chegar lá, tá ligado? Eu acho que quando você traz conteúdo, quando você mostra onde você errou, você ensina muito mais do que você mostrando onde você acertou, sabe? Eu percebo isso. É um ato de generosidade tão grande, porque você economiza o tempo do amiguinho, né? Assim, quando você conta pra pessoa, fiz tal merda, né? A pessoa talvez fale, melhor então não ir por aí. Cada um vai cometer seus próprios erros, tá? Mas você ser generoso e qualificar o tempo do outro é muito bom. Total. Né? Você vai acumulando pontinhos e acho que o pessoal vai até perceber aí, quem tá, né, pegou as dicas de PNL, analisar os padrões, que a gente começou contando essa história. Eu nem lembro mais, gente. Putz, se perguntar de novo, a história muda. Brincadeira. Cara, acho que foi bem legal. Vou dar uma revisada de novo pro pessoal, então, que eu achei muito importante. Obrigado também, tá? Por isso aqui. Eu acho que a galera, principalmente as manicures, vão sair, caramba, que legal. Tô precisando, tá, gente? A unha tá péssima. Tirei meu esmalte ontem em casa, tá? Primeira foi estudar roteiro, audiovisual. CapCut foi a dica de ferramenta. Então, todo post a gente recomendou você colocar emoção, razão e ação, exatamente nessa ordem. Para as manicures, a gente deu a dica aí de você falar um pouquinho da química que vai dentro do seu produto e também um pouquinho das histórias das cores mais utilizadas. Então, se você pegar só isso aqui, você já tem conteúdo pra caramba para trazer pro seu canal. A ideia da prova social, e você também explicou ali dos destaques, né? Então, como que a pessoa pode dividir, até mesmo contando a sua história. Claro, se sentir bem, contar tudo, nem todo mundo se sente, mas pelo menos apresentar quem é você, seu propósito pro mundo. Eu acho que não é nem visão, missão e valores, né, como você falou, mas mais o seu propósito. Exato. Que você quer fazer. E queria saber, assim, você, cara, você tem uma coisa que eu gosto muito, que você realmente quer fazer diferença, tá? Então, um dos motivos de você ser a primeira pessoa a chamar é que com você eu pude falar da ideia das mulheres,
Eu pude falar da ideia de negros, eu pude falar de todos os tipos de ideia que muitas vezes as pessoas que estão assistindo têm vergonha de falar, principalmente de dinheiro, que é uma coisa que muitos estão falando. Mas eu gostaria de reforçar um ponto mais pessoal meu. Falem mais sobre isso, tá? Isso precisa ser jogado na mesa, porque enquanto não for jogado na mesa, você não vai mudar merda nenhuma, sabe? Se você tem um pensamento sobre isso, sobre as mulheres, sobre o negro, você não traz esse pensamento pro mundo, primeiro, você não tá se permitindo mudar o seu pensamento. Segundo, você não vai mudar o pensamento de ninguém. Então, tentar trazer isso mais e, poxa, até deixar isso aí como uma cutucada para os próximos participantes. Galera, seja aberto, tá? Porque aqui a gente vai trazer conteúdos polêmicos com cada um, porque eu quero ver como cada um sai nesse conteúdo, sabe? Eu sou uma pessoa muito aberta, eu falo sobre tudo estando certo ou errado, e eu não defendo que eu estou certo, eu estou apto a aprender muitas coisas, até mesmo como mulheres, a gente já, né, discutiu sobre, a Lu me explicou. Ela não comentou hoje mais do povo egípcio, eu lembro, tá bom? Sociedades matriarcais da Cleópatra. E, cara, faz mudar muito, assim, agora até explicando aí o que alguns homens, tá, não todos devem pensar, por que a mulher é fragilizada? Pô, antigamente tinha guerra, a mulher não ia. Cara, mas não era só isso, sabe? Vai muito além. Só que se você tem vergonha de falar isso pra galera, você não vai ver o além. Entende? Então, tipo, pô, eu vi muito homem falando isso. Eu quis falar isso pra você, eu quis ouvir de você, mulher, que chegou no empreendedorismo e falar, cara, vou jogar isso pra ela. Vamos ver o que ela vai me falar. E, pô, eu achei legal que você me falou, porque eu nunca vi ninguém falar, por exemplo, do Egito. E tem enfim, né, toda a história da Cleópatra, e também tem eu falei da aldeia chinesa, né, que as mulheres vão para o campo e fazem um trabalho braçal e desconstroem esse estereótipo, né, de que o trabalho bruto é só dos homens, né, não é, mas isso dá assunto para outro podcast, né? Dita aí no Google, gente, sociedades matriarcais, que tem um conteúdo. Eu vi que você tocou muito nesse assunto, eu vou te dar um espaço. Tu gostaria de falar alguma coisa sobre, assim? Tem algo que você acha importante? Não, mas assim, não precisa ser, cara. Aqui é um bate-papo. Eu quero a sua opinião. Eu acho, na verdade, assim, eu acho que as pessoas têm que procurar essas histórias e formar sua própria opinião, que basicamente foi o que você fez. O que eu fiz e o que você recomendou, né? Assim, cara, a gente, no lugar de pessoa branca, tem que entender o que é racismo. É isso. E a gente Muitos não sabem que meu pai é negro. Então é uma coisa que eu bato muito na pauta, sabe? Eu vejo como ele pensa. E eu vejo que, pô, às vezes poderia mudar um pouquinho, sabe? Eu sei que é né, uma brincadeira aí, até falando um pouquinho do meu pai, te amo, tá? Tipo, a gente vai no shopping, tem fast shop. Geralmente loja de tecnologia. E, cara, se tem uma pessoa que manja de tecnologia, é meu pai. Ele gosta muito, cara, de TI, o cara é fera. E ele dá aula sobre os assuntos, ele realmente gosta, ele pesquisa. E eu vejo que ele sempre pontua, sabe? Foi uma coisa que desde criança eu vi ele fazendo isso. Não, deixa eu entrar sozinho pra vocês verem que ninguém vai me atender. E depois minha mãe, loirinha do olho claro, entra e a galera vai perguntar. Sim. Então eu acho legal trazer isso à tona, porque é uma coisa que eu falo pra ele, não que seja o certo novamente, mas o meu pensamento, que ele também precisa mudar um pouquinho isso nele. Fala, pô, cara, esquece disso. Entra lá e chama o cara. Fala, brother, tu pode me atender? Tem que se posicionar. Né? É, porque eu acho que isso, sabe, é impactante. Às vezes, se não tem nenhum gerente, nenhum responsável, pega nada. Agora, se tem um gerente responsável, o cara entrou, tá 5 minutos e teve que pedir pra ser atendido, cara, quando ele sair, não tô falando todos, mas eu acredito que nas pessoas de boa fé vai chamar esse menino e falar, ei, mano, qual que é? Por que tu não atendeu o cara? 5 minutos e o cara teve que te chamar. Então eu acho legal trazer esses conteúdos à tona entre vocês, entre a família, entre amigos, para que isso possa mudar, sabe? Eu acho que por muito tempo a gente ocultou isso. Eu acho que a gente tem que estudar e ler o que os autores negros falam sobre esse tema. Eu acho que eles são as principais fontes de referência. Tem dica de livro para ler? Cara, assim... Me comprometo a ler e fazer um vídeo disso. Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Tá? É muito bom, rápido, muito rápido. Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Pra mim, assim, foi uma aula, um livro pequeno, rápido e que tem vários contextos históricos bem legais que a gente, como pessoa branca, talvez nunca vai entender. Você falou que o negro tem que se posicionar, né? Sim. Mas cansa muito. Então não é só o negro se posicionar, é também a sociedade criar uma consciência. Criar uma consciência, precisa criar consciência. Né? Eu acho que esse é
um ponto... Todo mundo Crucial, precisa né? criar consciência sobre várias coisas. A gente Sim. que é branco precisa criar consciência sobre o racismo, né? Total, acho que é super válido. Poucas pessoas estão interessadas nisso, né? Como eu falei, é um Poucas conteúdo que pessoas foi muito brancas, ocultado. né? É, exato, né? Acho que o do outro lado da moeda sofre, né? Então é uma coisa Exatamente. que ele sempre acaba falando. E eu gostaria disso mudar, né? Você comentou isso, eu achei muito importante, da mesma forma como você levantou estatísticas das mulheres, quantas delas estão? São 37%, quase Isso, 40%. isso. A gente também vê poucos homens negros no poder, né? A gente Exatamente. comentou disso, se Opa. você pegar aí seu bairro, shopping e tal, geralmente a gente vai ver negro na parte de segurança, que é uma das partes mais comuns, como a gente comentou, e poucos dele numa mesa de uma reunião importante, uma coisa que eu acho errado. E eu acho que assim, até... Não que seja de uma forma explícita, mas um receio do branco. Porque, cara, vamos falar a real. E acho que eu falo isso porque eu tô bem com a masculinidade. Cara, um negro forte é bonito pra caramba. Eu Cara. acho que é uma presença. Eu acho que de longe tu olha e você fala, cara, punk. E até os homens, aquela brincadeira, né? Escrota de falar do tamanho do negócio, ele se sente... É sério. É um viés de racismo. Exatamente, né? é um viés de racismo, mas o cara se sente ofendido. Então mostra Porque que é um muitas viés de vezes isso racismo. veio porque a gente tinha medo do potencial Isso deles. chama a hipersexualização do homem negro, né? Tem um nome para isso, tem um nome técnico. Agora, por exemplo, você vai para a França, né? Você vai para a França, cara, é socialmente mais miscigenado do que o Brasil. Você vai para o Brasil, o que eu tô querendo dizer assim, existe uma elite negra, mais negra na França do que uma elite mais negra no Brasil. Acho que esse é o ponto. Só que a gente é um país muito maior, Sim. né? Com muito mais gente. É isso que eu ia falar, e de Ou seja, povos diferentes ainda, né? bizarro, Seria né? pra que tá melhor É já. bizarro. Então, tem uma responsabilidade da pessoa branca pra gente criar meios, né? Por exemplo, o Juicy Hub, de não ser um lugar que só tenha pessoas brancas. No primeiro mês aqui do Juicy Hub, eu tirei uma foto. Você fez, legal. Eu não sei se eu te falei isso. Falou. Mas, cara, só tem gente branca E nessa você porra. fez até uma promoção pras mulheres Né? negras, Na vieram. verdade, eu fiz uma ação afirmativa, né? Então, eu abri para elas gratuitamente no mês de julho, a gente estendeu para mais 3 meses, e depois a gente fez uma parceria com um projeto chamado Empreenda Pretas, para elas pagarem muito menos. Legal. Aí, tem gente que fala assim, não, mas porra, que absurdo, você não acha que uma pessoa negra tem a mesma capacidade de pagar que uma pessoa branca? Tem. Mas Eu o acho. branco não sofre racismo. Eu acho, só que, ao mesmo tempo, por que as pessoas negras não ocuparam aqui antes? Né? Então, você tem que perguntar Fica a pergunta, isso, né? Por quê? E aí, por que elas começaram a vir, né? Então, existe uma discussão e é um terreno muito delicado, mas eu, pessoalmente, o que tiver ao meu alcance para eu fazer, eu vou Ao fazer. nosso, então, tá? Combinado. Toca aqui, meu A filho. gente já falou sobre isso. É isso. Talvez não vai ser esse ano, mas a gente tem um projeto, espero que dê certo, sim, de Sim. ajudar a galera. E é vinculado ao Esse marketing ano a gente tá em também. 2023, já viramos um ano, meu filho. Mas vai calma, já. mulher, que esse ano... Ó o podcast no ar! Ele tá me cobrando pra fazer um monte de coisa e agora tá me pedindo calma, meu. Não, Precisamos a de gente já coerência aqui. começou a fazer um monte de coisa. Ó, vamos dar uma cutucada, tu revisou as mensagens, Ainda brincadeira, não. brincadeira. Ai, gente, ele tem razão. Conteúdos à parte, conteúdos à Pior é parte. que eu tenho que dar razão pra homem aqui, gente. Porra, né? Agora o Gusta. Meu Deus do O céu. bicho ficou até vermelho, gente. Não, é fogo, pô. Sério. Não, vamos mudar de assunto, né? Lu, cara, eu acho que deu pra tirar bastante conteúdo. Eu acho que a última pergunta aí que eu vou te fazer pra gente conseguir encerrar com chave de ouro, até contextualizar um pouquinho pra galera que gosta de contexto. Eu já vi você fazendo isso outras vezes, mas teve uma vez específica que uma amiga nossa, não lembro o nome dela, tava lá fora, tava meio triste, precisando contratar pessoas novas. Tá Na bom. verdade, são mais 2 perguntas, tá? Então vai se estender um pouquinho mais. A primeira pergunta é o seguinte: eu vi que você deu muitas dicas de como contratar as pessoas. E eu queria Legal. entender, do seu ponto de vista, o que, que você analisa antes de contratar uma pessoa? Quais são os pontos principais? Não vamos falar de conhecimento técnico, porque eu acho que isso é um dever de casa, a pessoa tem que fazer Perfeito. para sim. estar dentro da área que ela quer atuar, mas cultural, que eu acho que é o principal ponto que as empresas erram até hoje. Tipo, pô, Perfeito. pega o cara com o currículo e o cara não tem conteúdo Sim. nenhum. Então, o que, que você analisa? A comunicação dela, eu acho que é um Comunicação. ponto-chave. O quanto ela estudou
sobre o que a gente está... sobre a vaga, ou sobre a empresa, ou sobre o desafio. E como que você analisa o quanto ela estudou? Cara, eu faço perguntas para ela, assim, né? O que você sabe sobre... O que você... Aqui no Juicy Hub. O que você sabe sobre o Juicy Hub? Né? Legal. O que você entendeu que a gente faz? O que você quer... Olha eu anotando de novo. O que você entende que é o nosso maior desafio aqui? O que você faria diferente? O que você faria diferente é uma baita pergunta, né? Porque você vê a capacidade de observação... Não é a solução que eu quero ali, é a capacidade que ela teve de observar, né? Então, a comunicação dela, o quanto ela quanto ela tentou entender o cenário antes de chegar aqui, né? Ou seja, pessoas que se preparam, né? São pessoas que estão... antes de ir para o palco, elas se prepararam, né? Perfeito. Criou um roteiro, perguntas, estudou assim, sobre a empresa. Exato, eu acho que esse é um ponto. Estudou o desafio, estudou a vaga, né? Não é aquela pessoa que chegou alienada, Sim. né? Eu só quero emprego, dinheiro. Ainda chegou atrasado, né? dando sorte que não foi chamado. Eu faço isso de vez em quando, faço. Né? Não sigam esse exemplo, tá? Pontualidade não Tirem é as coisas boas. Gente, vulnerabilidade. Eu tenho várias qualidades, mas pontualidade não é uma delas, porque eu sou muito otimista. E os otimistas não são pontuais. Legal, legal. Ele vai me xingar por causa dos comentários. Não, eu vou te ensinar a dar uma desculpa. Fala que você se atrasou porque você estava terminando o estudo sobre a empresa. Exato. Brincadeira, não faça. Porque eu tava no trânsito não sem dirigir. Eu não posso nem comprou a carta. Troca. Então comunicação, quanto ela estudou sobre o assunto, né? a empresa. Isso, o preparo. E eu acho que tem uma coisa que a gente não consegue explicar muito bem o que é, né? Mas é a capacidade que a pessoa teve de perceber certas coisas na conversa, né? Então, às vezes, eu uso alguns truques, né? De perguntar algo que eu já perguntei de uma forma diferente, né? Assim, pra ver se a pessoa se toca. Deixar uma coisa meio zoada, assim, em cima da mesa, pra ver se a pessoa faz alguma coisa. É um nível de percepção. Legal. Eu acho que o nível de percepção das pessoas hoje é o que mais me interessa na hora de contratar. Eu acho que isso que você falou é muito importante. Ajuda muitas pessoas a se desenvolverem pessoalmente, Sim. Inclusive. Tem muitas pessoas que conversam com pessoas boas e não conseguem absorver o que elas têm. Então, acho que é isso que você quis fazer, né? Eu acho legal. Coisas que eu faço também, até trazendo pra galera, tá? Não que você precise fazer, mas uma sugestão. Eu gosto de perguntar muito a rotina da pessoa, qual horário que ela costuma acordar, quais os livros que ela leu, porque vai dizer livros que ela leu, eu pergunto pergunta, também. Isso aí. Eu acho que é uma das baitas perguntas. Eu pergunto qual foi o último livro que você leu. Não pergunto quais ela leu. Eu pergunto qual foi o último livro que você leu. Eu gosto de perguntar quais, porque, por exemplo, eu procuro muito pessoas para trabalhar comigo na minha agência, né? Hoje são 14 pessoas que gostam do desenvolvimento pessoal. Legal. Eu acho que esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa mais pra frente, nesse sentido. Tipo, eu topo fazer mais do que fui contratado pra fazer. Tem uma mentalidade de crescimento, né? Eu não gosto muito daquela pessoa que, por exemplo, ela é contratada pra fazer X e qualquer coisa que você pede, ela fala, mas não fui contratada pra fazer isso. Então, não é pra você estar dentro da minha empresa. Eu acho difícil você crescer dentro de uma empresa com esse tipo de pensamento. Tem empresa, né, que dá pra crescer, tá? Dá, mas na sua você não quer. É uma escolha. Eu não quero. Exatamente. Na minha, não. É uma escolha. Sabe? Exatamente. Dá pra crescer, mas eu acho mais difícil, até pelo que o Dailycast fala, porque, cara, quando você topa fazer a mais, você também aprende a mais. Então, quando você fala, não, eu fui contratado só pra isso, não tô falando pra você ser contratado, por exemplo, pra escrever e limpar um banheiro. Não tô falando coisa extrema. Mas, poxa, você foi contratado pra escrever. Você vai escrever conteúdo pra site. Poxa, tivemos um problema com um copywriter que vai fazer a rede social. Você não poderia fazer? Tipo, até onde que você tá disposto a ir? Eu chamo isso de flexibilidade cognitiva. Legal. Né? Assim, eu concordo totalmente. E tem uma coisa também que eu falo muito, que é a síndrome do braço curto, né? Assim... Total. Não alcanço, não quero fazer. Eu acho que são desculpas. Não, assim, eu acho que tem pessoas e cada um faz uma escolha. Eu não julgo quem faz isso. Tem gente que tem que fazer isso porque tá no momento da vida que não quer mais desafio. E tá tudo bem. Perfeito. Entendeu? Você vai poder escolher se elas continuam na sua empresa. Exatamente. Eu também, entendeu? Mas eu gosto de gente entusiasmada, sabe? A gente que se apaixona pelo problema, né? E que não te deixa sozinho na trincheira. Exatamente. Sabe? Você tem que poder contar. Eu acho que esse é um ponto. Só que você só sabe isso depois que a pessoa tá trabalhando. Exatamente. Nenhuma pergunta na entrevista vai te revelar isso. Exatamente. Nenhuma, gente. Eu acho que isso é legal, sabe por quê? Porque, por exemplo, assim, por que eu falo que eu gosto desse tipo de pessoa? O ponto principal.
todo empreendedor, ele passa por diversos desafios. E é a equipe dele que vai mostrar se ele vai conseguir superar ou não. Então, eu sempre procurei uma equipe que está disposta a enfrentar o desafio junto, sabe? Eu acho muito legal aquela equipe que confia nas pessoas. E eu vi de um amigo meu, né? Ele trabalhou comigo muito tempo. Agora a gente desvinculou porque ele é professor de Muay Thai, então ele continua no foco dele. Depois até indico lá, o Matheus Maia. Mas ele falou isso pra mim. Falou, cara, eu fico com você pelo seguinte ponto, porque eu acredito muito no seu projeto, sabe? Sim. E tipo, pô, tudo que você falar eu vou fazer, porque eu vejo os resultados que você tem e eu quero ter esses resultados comigo. Então, uma coisa assim que eu acho que agora a gente falou do funcionário, falar do empreendedor, tá? Sim. O meu ponto de vista, como eu me posiciono também. Cara, todo mundo que tá comigo é de passagem. Eu não tô colocando nenhum funcionário lá dentro pra ele morrer como funcionário. Todos estão ali pra aprender e ser empreendedores, tá? Se um funcionário meu, ao contrário de muitos empreendedores, pensam abrir uma agência um dia, eu quero ajudar esse cara e, se possível, ser sócio da agência desse cara. Esse é o meu real pensamento. Eu acho que muitas vezes o empreendedor erra nisso. Então, por isso que transforma a pessoa. Não, vou fazer só onde eu fui contratado, não vou fazer a mais. Mas eu acho que o empreendedor também erra nisso, sabe? Tipo, em vez dele agregar, ele tentar prender. Eu me senti preso, não vou falar onde. Não, mas eu acho que é legal você falar isso, porque assim, é uma das melhores definições de genialidade, liderança que eu já ouvi, que gênio é quem forma outros gênios. Gênio não é quem sabe fazer as coisas, exatamente, né? Então a pessoa genial é quem forma outros gênios, né? Ah, porra, mas o Albert Einstein. Tenho certeza que esse cara formou outros gênios, porque o trabalho dele está sendo até hoje utilizado. Então, gênio é quem forma outros gênios. Legal. E Lu, a última pergunta, vou até dar uma ênfase se você se sentir, né, bem para responder. Não é uma pergunta tão ruim, mas envolve um pouquinho, né, do seu pessoal. Eu acho que muitas pessoas de fora gostariam de saber isso aí. Quais são as pessoas, não importa o valor que elas recebem, mas quais são os cargos dentro da sua empresa que você deposita mais confiança? Hoje no Juice Hub ou no grupo inteiro? No Juice. Tá. Depois a gente fala do grupo, se quiser depois tocar. Não, vamos falar do Juice. Do Juice Hub. Os cargos mais relevantes que onde você deposita mais confiança. Tipo, você fala, o cara pra fazer isso aqui dentro, eu tenho que confiar nele. Cara, todos. Mas tem um todos, ali sempre... Não, todos. Sem exceção. Todos. Hoje eu me dei, e eu errei muito no ano passado, mas eu me dei a liberdade de não trabalhar com pessoas que eu não confio. Então, quem tá aqui hoje, eu confio plenamente. Todos os cargos. Legal. Tá? E eu brinco que eu funciono de uma forma diferente, né? Eu deposito 100% de confiança na pessoa que chega. Até ela quebrar. Só que assim, não melhora, né? Porque não existe além do 100%, né? Então, o que pode acontecer? Cair um pouco, subir... Sim. Só que depois que passa de um determinado nível, ali é irreversível. Total. Então, ali não rola mais. Então, assim, hoje aqui eu não tenho um cargo onde, puta, eu preciso... É óbvio, né? Você tem pessoas que a gente define maiores responsabilidades, né? E talvez trocas mais intensas. Tá. Mas hoje, todos os cargos aqui, eles... É uma estrutura muito enxuta, ser sincero, sabe? né? Embora não tá sendo ao vivo, mas eu acho que é muito legal esse tipo de bate-papo. Vi que deu time, vou te liberar. Reunião agora. Só pra melhorar a pergunta, não foi bem a resposta que eu acho que a galera gostaria de ouvir, então eu vou tentar trocar. Quais são os cargos mais bem pagos, então? Pra galera que quer entrar, por exemplo, pô, gostaria de trabalhar numa empresa, mas gostaria de ganhar bem, não sei o que fazer. Quais são os cargos mais bem pagos? Porque eu entendi, no meu pensamento, então agora eu fui burro, né, pessoal? Novamente assumindo o meu erro, que as pessoas de bem mais confiança seriam as pessoas que ganham mais dentro da empresa. Já que não foi, parabéns pela sua postura, inclusive, né? Eu pensei errado, vou melhorar o meu pensamento. Então, melhorando a minha pergunta para ter a resposta que eu queria trazer pro pessoal, quais são os cargos mais bem pagos? Hoje o Juice Hub é uma startup, tá? Então, assim, a gente tem uma horizontalidade muito grande em relação à remuneração. Muito grande. Muito maior do que as pessoas pensam, tá? Então, acho que não é o melhor exemplo para responder. Eu vou te responder na MKT Virtual e no grupo, tá? Cara, pessoal da área comercial tem uma remuneração muito boa, né? Porque você tá ali direto na fonte. E a diretoria, né? Que tem um nível de responsabilidade. Hoje no grupo a gente tem 4 diretores. São as pessoas que têm mais, digamos assim... Elas têm uma receita mensal maior, mas a responsabilidade também é maior. Com certeza. Mas hoje, se a gente for pensar dentro do grupo inteiro, eu diria que algumas posições ligadas à área comercial, à área de tecnologia e à área de criação são os principais... Top. Os cargos com maior remuneração, legal. Tá? E a área comercial, especialmente ligada a agências, né, a prestadores de serviço...
é uma área que está passando por muitas mudanças, Total. porque tem muita escassez, né, de pessoas que saibam, de fato, ter uma venda consultiva e etc, né? Então, na MKT a gente foi aprimorando e construindo um processo onde a gente, de fato, tem uma capacidade hoje Não é que assim, putz, o salário fixo é um salário super alto, mas na remuneração variável as pessoas conseguem ter boas remunerações porque elas participam direto da receita que o cliente gera. Exato. Então... achei legal porque isso fala até em livros, né? Acho que as pessoas mais bem pagas geralmente são as pessoas que estão mais próximas à geração de riqueza. As pessoas que mais ajudam a empresa a faturar. Então fica a dica aí, pessoal. Não precisa ser só vendedor, mas se for ser vendedor, seja um vendedor de elite, seja excelente. Consultor, desenvolvedor e assim, pessoas que se interessam genuinamente em resolver o problema do cliente. Essas pessoas eu acho que são as pessoas mais bem pagas, independente da área, entendeu? Para fechar, tem algum recado que você gostaria de dar, Lu? Até mesmo apresentar seu espaço, se quiser falar, convidar as pessoas que estão assistindo aí de Santos pra... Cara, à vontade. Assim, já que a gente tá... Deve! A gente tá... Se você veio do futuro, a gente tá gravando isso aqui no começo de 2023, Top, né? Então, dia 5 de janeiro. Exatamente. Acho que dá pra gente deixar um recado, né? Assim, cara, o que você vai fazer do seu ano? Né? O que você quer contar pras pessoas no dia 31 de dezembro? Eu vi esse post, hein? Eu juro por Deus que eu não fiz. Poxa, Você viu de alguém? Eu fiz? Estar com pessoas que vão te promover. Não, tá. Mas é que eu não falava no dia 31 de dezembro. Mas assim, no dia 31 de dezembro, que história você vai contar? Quem você vai, quando você fizer a retrospectiva, quem você vai falar que você conheceu? O que você vai contar que você aprendeu? Então, pensa nisso agora, né? E pegando esse gancho do post, eu acho que tornar o seu 2023 diferente meio que criar um movimento muito antagônico ao que a gente viveu nesses últimos anos de distanciamento social, de isolamento, de home office, né? Legal. A gente já viveu os benefícios do home office, só que agora a gente vai começar a entender o que a gente vai perder com o home office, né? Então, eu gosto de fazer home office, eu não defendo o trabalho presencial full-time no escritório, tá? Não é essa a minha pegada, mas a gente não pode perder oportunidades de se relacionar, a gente não pode perder as oportunidades do acaso, porque, de novo, meritocracia não existe. A sorte, ela é muito mais... A sorte, o acaso, o imponderável, ele é muito mais influente na nossa vida do que o nosso próprio esforço. Top. Nosso esforço é super importante. Talvez ele seja um grande percentual. Mas a gente está disposto a se expor às oportunidades, gente, é o que vai mudar o nosso jogo lá no dia. É o que vai fazer a sorte acontecer. É isso mesmo, é o que vai mudar a história que a gente vai estar contando no dia 31 de dezembro de 2023. Cara, aí, então, pra encerrar, esse é o jeito do branding falar. Agora é o jeito do comercial. Cara, se você é de Santos, você tá precisando conhecer, quer estar com pessoas igual eu e a Lu, Ana Costa 433, é só chegar. Marca, reputação é você fazer as pessoas falarem por você, minha aí, gente. Ó, fez cara, vendi muito, velho. Mas, gente, vem pro Juicy Hub. Se é pra vender, eu vou vender também. Exatamente. Venham pro Juicy Hub. A gente tem plano a partir de R$299 por mês. Já abusou, hein? Brincadeira. Vamos lá, gente. E pode ser reajustado a qualquer momento, né? Não, mas é um lugar muito bom. Tem pessoas incríveis. Vocês vão conhecer esses 4 primeiros podcasts. Vocês vão ver pessoas que são aqui do Juicy, tá? Tanto a Lu, o Gui, o Linus e o Rafa. São pessoas que eu conheci aqui no Juicy, que eu recomendo muito que, se vocês tiverem a oportunidade, conheçam também. São pessoas que me trouxeram muito conteúdo, cara, então... E que se você tivesse trancado na sua casa ou no seu escritório, você não teria conhecido. Exatamente. E essa é a beleza de você estar no ecossistema e trabalhar em rede. Lu, muito obrigado pela participação. Isso é demais, bicho. Gente, presentão do Juicy Hub pra mim. Eu ganhei vários presentes em 2022, gente. Conhecendo pessoas como o Bruno, como o Linus, como o Rafa. Eu conheci muita gente incrível aqui que já está deixando uma marca muito legal na minha vida. Então, muito obrigada pelo convite. Fiquei até sem graça. Não sabe receber elogio a homens, né, homem gente? É fogo, né, mulherada? Pô, Lu, muito obrigado mesmo. Até liberar junto. Você pra fazer a call. Gu, se quiser pode cortar, fechou aí. Me chama de novo, hein?